Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Bleach Transmigrador Desafortunado. Capítulo 151. Como alguém que já havia se aprofundado no corredor do grande livro espiritual, ele sabia exatamente quem o Noana Yashiru realmente era. Mas alguém poderia, por favor, dizer a ele o que está acontecendo com o Noana Yashiru na frente dele agora? Ela não deveria ser uma assassina implacável? Ela não deveria liberar a intenção de matar indiscriminadamente contra qualquer um? Aizen Souzuki olhou novamente para Ichigo com olhos cheios de admiração. Para ser capaz de transformar alguém como Noana Yashiru em uma esposinha obediente, seja ela Shinigami ou Quincy, qualquer um teria que respeitá-lo por isso. O Noana-senpai, devo dizer que realmente admiro seus feitos anteriores, disse Aizen com um sorriso. Afinal, ele respeitava qualquer um que ousasse atacar os nobres. Mas o que fez você, que já havia selado sua lâmina, desembainhá-la mais uma vez? Foi por sua causa, Kurosaki Ichigo? As surpresas que você me traz não param de se acumular. Aizen encarou Ichigo com genuína curiosidade. Ichigo ergueu sua Zanpakutou, apontando-a diretamente para Aizen. Chega de papo, Aizen. Lute comigo logo. Ele estava ansioso para ir. Se não fosse por Kyoraku e os outros atacando com força, ele já poderia ter derrotado Aizen. Enquanto isso, Gin Ishimaru ainda não parecia ter qualquer intenção de se juntar à luta. Capitão Aizen, vou deixar Kurosaki Ichigo e o Noana-senpai com você. Vou ficar de olho no capitão comandante Yamamoto e naquele outro capitão desconhecido, disse Gin calmamente. Não que Aizen esperasse que Gin fosse realmente de grande ajuda. Olhando para Ichigo e o Noana Yashiru à sua frente, ele realmente sentiu uma dor de cabeça chegando. Só o Ichigo já era um problema, e agora com a Yashiru Noana adicionada à mistura, ficou muito pior. Afinal, o Noana não era como Kyoraku e embora Kyoraku fosse forte, ele ainda estava algumas léguas atrás deste capitão fundador que fazia parte do Gotei 13 desde sua formação, o que significava que o trunfo destinado a Yamamoto Genryuzai tinha que ser jogado cedo. Maravilha branca. Com o comando de Aizen, o já liberado Vondervez apareceu ao lado de Aizen num piscar de olhos. Quanto ao seu oponente anterior, Muguruma Kinsei, bem, ele já estava a caminho de Kira Izuru para tratamento, graças a Kunugaya Shiro. Após sua ressurreição, Vondervez cresceu, seus ombros e coxas ficaram mais largos, seus membros alongados, suas costelas e flancos parcialmente escavados, e sua máscara assumiu o formato de uma coroa e óculos. Ele ainda parecia bobo, no entanto. Aizen suspirou com pesar. Este deveria ser o trunfo secreto que preparei para o capitão comandante. Mas parece que Yamamoto Genryuzai não vai mais experimentá-lo. De fato, em nenhum momento dos cálculos de Aizen ele considerou que o Noana Hetsu se transformaria repentinamente em um Noana Yashiru e retornaria ao campo de batalha. O Noana não levantava sua lâmina há mais de 1000 anos. Olhando para o nada brilhante Vondervez, o Noana Yashiru se virou para Ichigo e disse, não se preocupe, Ichigo. Deixe-o comigo. Ichigo assentiu. Ele tinha absoluta fé nela. Mesmo que Vondervez se juntasse a Gin, eles ainda não seriam páreo para o Noana Yashiru. Mas Vondervez soltou um rugido bestial e avançou direto em direção a Ichigo. Em um instante, o Noana Yashiru apareceu na frente de Ichigo e chutou Vondervez para longe. Não se deixe enganar por sua pequena estatura. Seu poder avassalador fazia com que sua presença parecesse ter 3 metros de altura. Seu animal, não ouse interromper a diversão do Ichigo. O Noana Yashiru agarrou Vondervez e o arrastou para outro campo de batalha. Aizen olhou para Ichigo. Devo admitir, Kurosaki Ichigo, você me forçou a mudar vários planos. Este tal de Príncipe das Chamas era para ser minha arma contra Ryujin Jaka. Eu nunca imaginei que o velho lhe daria a chance de lutar comigo. Ele não conseguia acreditar que não teria uma batalha épica com Yamamoto Genryuzai. Enquanto isso, a luta de Noana Yashiru com Vondervez foi totalmente unilateral. Ela nem sequer usou sua Zanpakutou, apenas a Kuda transformou Vondervez em um saco de pancadas vivo. Lá embaixo, os Shinigami feridos esperando pela cura olhavam para cima e engoliam em seco. Aquela gentil capitão Noana era realmente um monstro quando lutava. Kyoraku suspirou. Como esperado do primeiro Kenpachi, a capitão Noana não perdeu a vantagem. Essa declaração deixou todos atônitos. O quê? O capitão Noana é o Kenpachi original? Hiraku Shinji perguntou em choque, segurando o braço machucado. E ele não estava sozinho. Todos os Shinigamis que ouviram essa fala ficaram completamente perplexos. Ela é mais do que isso, continuou Kyoraku. Além do velho Yama, ela é a única capitã fundadora que ainda serve no Gotei 13. Afinal, o Noana não tentou mais esconder esse fato. Então a informação poderia muito bem se tornar pública agora. Isso é loucura. Nunca imaginei que a capitã Noana fosse capitã por tanto tempo, disse Matsumoto Hanjiku, olhando para o rosto jovem de Noana com admiração. Suas melhores amigas, Inamori e Hanjiku, estavam pensando a mesma coisa. Ambos viveram mais de 1000 anos, mas olhe para Yamamoto. Ele já parecia velho. Enquanto isso, o Noana Yashiru ainda parecia uma menina. Se não fosse por sua aura madura, você pensaria que ela tinha 20 e poucos anos. Kurosaki Ichigo, estou sinceramente impressionado. Até alguém como Noana-senpai está disposto a te seguir. Como você conseguiu isso? Perguntou Aizen com sincera curiosidade. Não era sarcasmo. Ele realmente queria saber. Tirar vantagem de uma mulher dessas. É praticamente um talento. Ichigo, no entanto, aumentou sua pressão espiritual. Uma enorme máscara Hollow surgiu atrás dele, e Ichigo olhou diretamente para Aizen. Aizen Souzuki, você já considerou que talvez sejamos da mesma espécie? Do mesmo tipo? Aizen franziu a testa confuso. Ele olhou para a sanguinária Noana Yashiru esmurrando Vondervez e não conseguiu ver a conexão. Mas Ichigo balançou a cabeça e levantou sua Zanpakutou.
Chega de bobagens, Aizen Souzuki. Lute comigo agora. À medida que sua intenção de matar aumentava, ela ressoava com a sede de sangue de Unohana Yashiro. Agora, Aizen começou a acreditar. Ishigo era do mesmo tipo que Unohana Yashiro. Yamamoto Genryuzai, observando a batalha, olhou para Amagai Shuzuki e murmurou. Parece que não precisaremos do que preparamos. Amagai assentiu. É melhor assim, capitão comandante. Seu plano era extremo demais. Mesmo se derrotássemos Aizen, se a Sociedade das Almas perdesse você, o que faríamos contra a próxima ameaça? Yamamoto ficou em silêncio por um momento. Eu protegi este mundo por milênios. É hora de um novo poder tomar o meu lugar. Ele olhou para Ishigo mais uma vez. Um garoto capaz de fazer Unohana Yashiro lutar ao seu lado. Ele era a escolha certa para sucedê-lo. Mas ainda era cedo demais. Ishigo tinha apenas 15 anos. Em termos da Sociedade das Almas, isso era pouco mais que uma criança. Até Horishio Kazumioji já tinha mais de 50 anos. Posso esperar que ele cresça, disse Yamamoto com confiança renovada. Amagai soltou um suspiro de alívio. Claramente Yamamoto havia desistido de seu plano de autodestruição. Afinal, se ele tivesse detonado a cidade de Karakura para matar Aizen, não teria apenas matado Aizen. Todos os capitães e tenentes feridos que recebiam tratamento também teriam morrido. Claro, ele já havia enviado Kenpachi, Byakuya, Mayuri e Unohana para o Eco Mundo para ficarem seguros. Mas será que somente esses poucos realmente conseguiriam sustentar toda a Sociedade das Almas se perdessem todos os outros? Essa resposta provavelmente só existiu em algum universo alternativo. Do jeito que as coisas estavam agora, a situação parecia muito promissora para a Sociedade das Almas. Aizen, enquanto isso, olhava fixamente para Vonderves, sua arma perfeita, despojada de toda razão, linguagem, memória e conhecimento. Criada com o único propósito de derrotar Yamamoto Genryuzai. Agora totalmente inútil. Ninguém poderia prever que Kurosaki Ishigo de repente traria alguém com força de capitão-comandante para apoiá-lo. Isso atrapalhou completamente os planos de Aizen, e ele odiava isso. Em sua versão da história, Ishigo era o herói novato que ascenderia lentamente. Aizen deveria ser o chefe final que facilmente esmagaria o chamado herói. Mas agora, na metade da história, o herói já havia invadido seu castelo com um grupo de aliados, e o chefe nem havia evoluído ainda. Isso deixou Aizen muito infeliz. Mas Ishigo não se importou. Para ele, tudo se resumia a uma coisa: derrotar Aizen. Em outro lugar, Unohana Yashiro estava realmente ficando animada. Você tem regeneração rápida? Isso é maravilhoso. Ela sorriu. Claramente, esse tipo de oponente era o seu favorito. Um saco de areia regenerador. Observando Vonderves se curar repetidamente de seus golpes, ela finalmente sacou sua Zanpakutou. Para um oponente como esse, a lâmina era necessária. No momento em que ela desembainhou sua espada, a pressão e a intenção de matar que emanavam dela foram suficientes para paralisar Vonderves. Apesar de seu intelecto perdido, seus instintos eram aguçados. E o que lhe disseram foi que Unohana Yashiro era um demônio das profundezas do inferno. Excelente. Você é digna da minha espada, sussurrou Unohana, acariciando gentilmente sua lâmina como se estivesse relembrando antigas batalhas. Incapaz de suportar a pressão, Vonderves investiu com sua força bestial, estendendo os braços para esmagá-la. Shin. 2 clarões de luz. Unohana apareceu atrás dele com a lâmina pingando sangue. Num piscar de olhos, os 2 braços de Vonderves foram decepados. Que existência aterrorizante! Murmuraram os Shinigami feridos no chão enquanto olhavam com admiração. Ninguém esperava que Unohana Yashiro fosse tão forte. Somente sua esgrima básica já havia destruído Vonderves completamente. Vonderves uivou de dor, mas graças à sua regeneração, novos braços cresceram rapidamente. Unohana suspirou e balançou a cabeça. Lutar contra uma fera como você, não há elegância nem emoção. De fato, essa batalha foi mais como a de um humano caçando um animal selvagem. Nesse caso, vamos terminar isso rápido. Ela embainhou a lâmina novamente, colocando uma mão na bainha e a outra firmemente no punho. Respirando fundo, ela observou Vonderves atacar mais uma vez. Unohana deu um passo à frente, e quando eles passaram um pelo outro, parecia que ela não havia se movido. Sua lâmina retornou silenciosamente à bainha. Atrás dela, Vonderves explodiu em pedaços. Seu corpo foi despedaçado. Capítulo 152. Técnica secreta de Yashiro. Corte de lâmina de Kid Sakura. Em um instante atrás de Unohana Yashiro, Vonderves foi feito em pedaços, completamente destruído e irreconhecível. Após terminar o trabalho, Unohana Yashiro subiu em um telhado próximo com um chumpo, pousando ao lado de Ishigo e Aizen, observando silenciosamente o confronto. Unohana-senpai não vai se juntar a vocês? Perguntou Aizen, olhando para Unohana Yashiro, agora livre. Ishigo lançou um olhar de desprezo para Aizen. Yashiro não vai se envolver. Não se preocupe, Aizen. Você só vai lutar comigo, e com mais ninguém. Nem mesmo com o velho Yama. Ishigo estava cheio de confiança enquanto enfrentava Aizen Souzuki. É mesmo? Estou curioso. Kurosaki Ishigo, de onde vem a sua confiança? Não me diga. Você realmente acha que me machucou lá na Sociedade das Almas? Aizen riu. Ishigo não respondeu. Simplesmente correu para as costas de Aizen e desferiu um golpe em seu coração. Aizen bloqueou o golpe com facilidade, sorrindo ironicamente. É isso que você queria me mostrar, Ishigo? Mas Ishigo simplesmente zombou e, de repente, uma onda de espada invisível, formada puramente por pressão espiritual, cortou direto a Zanpakutou de Aizen e atingiu profundamente seu ombro. Rachadura. Um grande corte apareceu instantaneamente no ombro de Aizen. A expressão de Aizen mudou. Ele não esperava que Ishigo ferisse usando apenas aura de espada forjada com Reiatsu puro. Ele rapidamente retaliou, atacando Ishigo para fazê-lo recuar. Ishigo saltou para longe com um leve pulo, aumentando a distância. Qual o problema? Não consegue nem lidar com a aura da minha espada. Ele zombou.
Aizen olhou para seu ferimento ainda sangrando, e então casualmente rasgou sua camisa. Incorporado no centro de seu peito, irradiando luz brilhante, estava o Ojioku totalmente desperto. Foi por isso que Aizen permaneceu tão calmo durante a guerra. Ele havia se fundido com o Ojioku há muito tempo. Ela lhe concedeu um poder imenso e até mesmo regenerava seus ferimentos para proteger seu mestre. E ainda assim, apesar do brilho radiante do Ojioku, o ferimento causado por Ichigo não estava cicatrizando. Nem mesmo o Ojioku conseguiu fechar o dano causado por Ichigo. O sorriso no rosto de Aizen desapareceu. Ele colocou a mão esquerda sobre o ferimento, e Reiatsu vermelho escuro começou a escorrer do ferimento. Essa é a sua pressão espiritual. Impressionante. Kurosaki Ichigo, seu crescimento realmente excede minhas expectativas. Exatamente como planejei. Kurosaki Ichigo, cada uma de suas batalhas foi orquestrada por mim. Ichigo levantou uma sobrancelha, mas não respondeu. Não vendo nenhuma reação, Aizen calmamente começou a explicar tudo o que havia feito pelo crescimento de Ichigo. Todas as lutas de Ichigo foram planejadas com antecedência, cada uma delas um desafio feito sob medida para corresponder à sua força crescente. Até mesmo aqueles ao redor de Ichigo foram influenciados pelo Ojioku dentro de Rukia, Inou e Oriumi, Arizawa Tatsuki, Sado e Azutora. Seus poderes despertaram somente por causa da influência do Ojioku. Ha. Kurosaki Ichigo, agora tenho certeza, você é o alvo perfeito para meus objetivos. Aizen riu alegremente. Ichigo, no entanto, permaneceu indiferente. Aizen Souzuki, quando você teve a ilusão de que eu fui criado por você? Aizen deu um sorriso irônico. Desde o começo, é claro. Eu te entendi desde o momento em que você nasceu. Ichigo caiu na gargalhada. Sério? Que engraçado porque acho que você não sabe absolutamente nada sobre mim. O tom de Ichigo tornou-se ousado e desafiador, do tipo que revelava que Aizen não tinha ideia sobre a alma que havia remodelado o espírito de Ichigo. No momento em que Ichigo estava prestes a quebrar a cabeça de Aizen com essa verdade, um homem com um auri de capitão esfarrapado apareceu e interrompeu. Era ninguém menos que Kurosaki Isshin. Ichigo piscou surpreso por um instante antes de sorrir. Velho, preciso dizer, você está bem legal com essa roupa. Ao ver a expressão calma e inabalável de Ichigo, Isshin não perdeu tempo. Agarrou Ichigo com um chumpo e o levou para longe do campo de batalha. Aizen não os impediu, apenas observou em silêncio. Quando estavam a uma distância segura, Isshin finalmente parou. Ichigo, eu sei que você tem perguntas, mas agora não é o momento. Mas para surpresa de Isshin, Ichigo não perguntou nada. Em vez disso, ele disse, você é meu velho. Mamãe se foi. Karin e Yuzu estão esperando em casa. É só isso que importa. Isso foi algo que Rukia lhe ensinou. Quando Ichigo enfrentou o grande pescador pela primeira vez, Rukia lhe mostrou esse tipo de aceitação. Rukia havia mudado Ichigo completamente. Isshin olhou para o filho, atordoado, e então riu amargamente. Eu realmente subestimei você, Ichigo. Ichigo deu de ombros. Então tá, vou voltar para a luta. Isshin assentiu. Então seu olhar se voltou para o Noana Yashiru, ainda observando calmamente o campo de batalha. Ele deu um grande sinal de positivo para seu filho. Meu Deus! Dizem, 3 anos mais velha, ela é um tesouro. 30 anos mais velha, ela lhe dará um reino. 3.000 anos mais velha, ela é uma deusa entre os imortais. Seu filho trouxe de volta uma nora inacreditável. Alguém com quem nem ele ousava se meter, uma verdadeira e aterrorizante lenda. Isshin suspirou. Por favor, não me faça chamar minha nora de senpai um dia. Enquanto isso, Ichigo não fazia ideia dos pensamentos constrangedores que seu pai estava tendo. Se soubesse, o teria chutado para o outro lado da cidade. Juntos, pai e filho retornaram ao campo de batalha. Naquele momento, Gin Ishimaru, vendo Isshin levar Ichigo embora, voltou para o lado de Aizen. Embora Yamamoto e Yamagai ainda não tivessem se movido, Gin sentiu que era mais seguro se juntar a Aizen. Ichigo não se preocupou em esconder sua Reiatsu e se lançou contra Aizen novamente. Desta vez, Gin se moveu. Pela primeira vez, o sempre indiferente Gin sacou sua lâmina curta e bloqueou o golpe de Ichigo. Mesmo assim, o golpe de Ichigo ainda cortou o prédio abaixo de Aizen. Assim que ele desabou, Isshin apareceu atrás de Aizen e atacou. Aizen bloqueou com perfeita compostura, sorrindo como sempre. Mas ao mesmo tempo, Isshin moveu sua mão livre e lançou uma bala Reiatsu comprimida, Reiatsu Bullet Finger Flick. Boom! Aizen foi arremessado contra vários prédios antes de parar, mas mesmo assim ele permaneceu inabalável. Claramente, Isshin não havia causado nenhum dano real. Esquivando-se dos próximos ataques, Aizen repentinamente contra-atacou, mirando uma mão no abdômen de Isshin. A do 63, Raikou. Embora o canto tenha sido pulado, o relâmpago dourado que ele produziu se espalhou por quarteirões inteiros da cidade. Todos podiam vê-lo cruzando o céu. De volta com Gin, o capitão de cabelos prateados olhou para Ichigo com uma expressão peculiar. É uma pena. É a primeira vez que brigamos. Ichigo franziu a testa em confusão. Gin explicou. Quando você chegou à Sociedade das Almas, eu te esperei no portão da Via Branca. Mas você nunca apareceu. Você usou uma rota que nem mesmo Aizen-sama previu. Os olhos sempre sorridentes de Gin brilhavam estranhamente. É uma pena, realmente murmurou Ichigo. Sabe, as espadas carregam a determinação de quem as empunha. Quanto mais forte o inimigo, mais intensa a emoção em seu golpe. Você pode sentir quando as lâminas se chocam, o que elas pensam de você, se elas temem ou desprezam você, ou quanta convicção elas têm ao lutar. Nós nunca cruzamos espadas antes, então eu nunca soube o que você realmente estava pensando. O sorriso de Gin se contorceu. Eu pensei que você fosse apenas um garoto sortudo com poder, mas acontece que você é assustador. Ele estava genuinamente feliz por não ter lutado contra Ichigo antes.
porque Ichigo poderia ter lido tudo em sua lâmina, e isso teria arruinado todos os planos de Gin. Não é de se admirar que Aizen seja tão obcecado por você. Gin finalmente ergueu a lâmina. Ichigo, você sabe quanto tempo meu Shinsu pode durar? Mais ou menos o comprimento de algumas centenas de Zanpakutous. Fui apelidado de estilo das 100 lâminas quando criança. Mas você sabe até onde ele pode ir depois que eu uso o Bankai? Deixe-me traduzir para uma medida moderna para você. 13 quilômetros. Ao ouvir isso, Ichigo pareceu intrigado. Droga, pensou. Tempo suficiente para assassinar alguém da cidade vizinha. Gin elevou sua Heiatsu. Mas Ichigo notou algo estranho. Gin não estava usando toda a sua força. Parecia que ele ainda estava escondendo alguma coisa. Ainda assim, graças às palavras anteriores de Ichigo, Gin desistiu da ideia de lutar com ele diretamente. Ele não queria que Ichigo lesse seus pensamentos internos. Bankai, Kamishini no Yari. A lâmina disparou para frente a uma velocidade estonteante, cortando a rua inteira, e até mesmo o céu, em dois. Mas mesmo quando a lâmina avançou, Ichigo recuou apenas um pouco devido à pressão. Foi isso. Para Ichigo, isso nem era ameaçador. Ao ver a reação de Ichigo, Gin ficou um pouco atordoada. Ichigo deu um sorriso irônico. Por que tanta surpresa? Você achou que sua Bankai não seria páreo para minha? A coisa toda parecia quase cômica. Porque realmente, nenhum deles estava usando o Bankai seriamente. Jetsuga Tensho. Ichigo não esperou que Gin elaborasse uma estratégia. Ele disparou um Jetsuga direto nele. As ondas de choque acordaram Matsumoto Hanjiku, que tinha acabado de se curar. Sentindo essas duas pressões espirituais, ela sabia exatamente a quem elas pertenciam. Esquecendo seus ferimentos, ela cambaleou e correu em direção à batalha entre Ichigo e Gin. Gin desviou do golpe de Ichigo, recolhendo sua lâmina estendida em um instante. Mas algo estava errado. Quando ele atacou antes, sua lâmina não se moveu tão rápido. Gin zombou e se lançou contra Ichigo, golpeando violentamente. Ichigo, no entanto, não estava contra-atacando, ele apenas bloqueava, porque algo parecia estranho. Os ataques de Gin não tinham sentido, eram quase intencionais. Ichigo podia sentir isso. Então ele apenas se defendeu e ficou parado. Ao ver que seus ataques não conseguiam atingi-lo, Gin pulou para trás e atacou novamente à distância, estendendo sua lâmina como uma lança. Capítulo 153. Diante da extensão extremamente rápida do Zanpakutou, Ichigo apenas inclinou a cabeça para o lado, desviando sem esforço do ataque de Gin. Com o movimento rápido do pulso, Gin lançou a lâmina estendida horizontalmente em direção a Ichigo. Mas Ichigo apenas desviou novamente, deixando a longa espada atingir o chão ao seu lado, levantando uma enorme nuvem de poeira. Ichigo imediatamente usou Shunpo e brilhou na frente de Gin. A Zanpakutou de Gin se retraiu instantaneamente, bloqueando o golpe de Ichigo. Que velocidade de retração incrível, Gin! Disse Ichigo, admirando a velocidade anormal da arma. Se não fosse por ele, qualquer outro Shinigami teria sido empalado antes mesmo de poder reagir, como esperado de um homem como uma cobra. Depois de forçar Ichigo a recuar, Gin também suspirou de espanto. Seus instintos de combate são aterrorizantes. Ele então colocou a lâmina curta sob a axila e bateu palmas. Você ouviu isso, não ouviu? Gin sorriu. A velocidade do Kamishini no Yari é 500 vezes mais rápida que esse som. Ele não estava falando sobre a velocidade do golpe, mas sim sobre a velocidade real de impulso e retração da lâmina. Isso tornaria Kamishini no Yari 500 vezes mais rápido que a velocidade do som. Mas é claro que isso era mentira. Se fosse realmente tão rápido, Souzuki Aizen já teria morrido nas mãos de Gin há muito tempo. Minha Zanpakutou não é a mais poderosa, mas é a mais rápida. Mesmo sabendo da velocidade dela, você ainda não tem chance de vencer, disse Gin, com suas palavras tão afiadas quanto sua lâmina. Em outro lugar, Aizen e Isshin pararam de lutar temporariamente. Isshin Kurosaki, você sabia? O Ojioku tem vontade própria, começou Aizen. Sua habilidade não é quebrar a fronteira entre Shinigami e Hollow, mas sim conquistar os corações daqueles ao seu redor. Sejam as habilidades desenvolvidas posteriormente por Rukia, ou os poderes adquiridos por Inou Yoriumi, Sado Yasutora e Arizawa Tatsuki. Todos foram influenciados pelo Ojioku que estava escondido dentro de Rukia. Isso respondia aos seus desejos internos, ao seu anseio por força. Se lhes faltasse potencial, nem mesmo o Ojioku poderia ajudá-los. Ele só guia aqueles com potencial. E me escolheu como seu mestre, porque sua vontade e a minha estão perfeitamente alinhadas. Isshin ficou profundamente abalado. Mas antes que ele pudesse responder, a batalha entre Ichigo e Gin voltou à área deles, encerrando a conversa. Aizen sorriu, e o Ojioku incrustado em seu peito começou a inchar com uma substância branca cobrindo todo o seu corpo. Ele riu de alegria. Ha 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 ha. O Ojioku está me evoluindo. Em breve transcenderei a divindade. Vendo isso, Ichigo rapidamente forçou Gin para trás e encarou Aizen se transformando em choque. Mas naquele momento, um raio vermelho atravessou de repente o ombro de Aizen. Isshin ficou atordoado. Alguém conseguiu acertar um ataque surpresa em Aizen? Claramente a vigilância de Aizen havia enfraquecido por causa de seu corpo em evolução. O atacante? Ninguém menos que Kizuki Urahara, o antigo portador do Ojioku. Entretanto, tal ferimento não significava nada para o Aizen agora fortalecido pelo Ojioku. Kizuki não ficou surpreso. Ele já esperava por isso. Ainda assim, Aizen apareceu instantaneamente na frente de Urahara e o empalou com sua espada. Mas o corpo de repente inflou como um balão e explodiu, obviamente uma isca. Um manequim inflável portátil. Uma das táticas habituais de Kizuki. Aproveitando o momento, o verdadeiro Urahara apareceu atrás de Aizen e gritou. Bakudou 61, Rico Jokoro.
6 raios de luz atingiram Aizen, prendendo-o momentaneamente. Urahara usou Shunpo para ganhar distância e então imediatamente lançou seu acompanhamento. Bakudou 63. Saju Sabaku. Uma corrente dourada explodiu e se enrolou em Aizen, prendendo. Mas ele não terminou. Bakudou 79. Kuyu Shibari. 9 orbes de luz roxa escura apareceram, selando completamente o movimento de Aizen. Então Urahara levantou sua bengala e começou o encantamento completo. Ó fim das 1000 mãos. Escuridão inalcançável. O arqueiro que atira para os céus. Reunindo luz, acendendo chama. Reúnam-se sem hesitação ao meu comando. Bala de luz, 8 corpos, 9 caminhos, clareza celestial, roda preciosa. Ó torre cinzenta, puxe o arco e desapareça na noite mais pura. Ado 91, Senju Kotentaio. Uma enorme explosão rosa em forma de cruz tomou conta do céu. Mas quando a fumaça se dissipou, Aizen havia desaparecido. Quando ele reapareceu, seu corpo já havia passado por mudanças significativas. Agora envolto em uma armadura branca, incluindo uma máscara parcial sobre o rosto, ele parecia uma holovicação perfeita semelhante a Tozen antes de sua ressurreição. Urahara Kizuki. Seus truques são impressionantes, Aizen sorriu. Mas eu, que conquistei o Ojoku, não preciso mais ficar cauteloso. Nem mesmo o Ado 91 precisa ser esquivado. Urahara permaneceu calmo. Parece que você se tornou descuidado com o poder. O antigo você jamais teria me deixado te tocar 2 vezes. Aizen não entendeu o que ele queria dizer. Até que anéis dourados apareceram de repente em seus pulsos. Nos 2 breves contatos anteriores, Urahara usou seu próprio Kido original, Rai, para selar as saídas de pressão espiritual de Aizen nos pulsos. Agora, incapaz de liberar sua Reiatsu, Aizen começou a queimar por dentro. Seu corpo se expandiu, até que, bum, ele explodiu como uma detonação nuclear. Uma luz branca consumiu o céu acima da cidade de Karakura. Mas mesmo testemunhando isso em primeira mão, Urahara murmurou para Ichigo. Se isso bastasse para matá-lo, seria fácil demais. Esse era apenas o nível de poder de um monstro. Ele voltará em breve. Com certeza, Urahara que criou o Ojoku sabia melhor do que ninguém. Diante do poder do Ojoku, toda lógica não tinha sentido. Embora selado, Aizen sobreviveu. E o mais importante, ele evoluiu novamente. Ele emergiu da explosão, usando uma máscara toda branca, como se tivesse transcendido completamente os limites do Shinigami. Ele casualmente removeu as faixas de contenção que Urahara havia colocado nele. Diante desse poder além da compreensão, Urahara finalmente sacou sua Zanpakutou. Agora Aizen não dependia mais de Kyoka Suigetsu. Ele buscava esmagá-los a todos com puro poder. Conforme Aizen avançava, os outros lançaram um ataque coordenado para fazer contato e prendê-lo com correntes de Reiatsu, porque uma pessoa ainda não havia entrado na batalha. Naquele momento, Yoruichi Shien desceu do céu como uma tempestade. Usando uma armadura especial desenvolvida por Urahara, seus punhos golpearam Aizen no chão. A força foi tão avassaladora que derrubou prédios próximos. E ainda assim, Aizen se levantou completamente ileso. Ele liberou uma explosão de pressão espiritual que destruiu a armadura especial de Yoruichi ao contato. Ichigo imediatamente correu e a pegou como uma princesa, escapando da onda de choque espiritual. Estou bem, Ichigo. Me coloque no chão, disse Yoruichi, um pouco envergonhado. Ao ver que ela não estava machucada, Ichigo deu um suspiro de alívio e gentilmente a colocou no chão. Mas agora, Aizen havia se tornado tão poderoso que a lógica não se aplicava mais. Urahara, Isshin e Yoruichi retomaram seu ataque triplo. Shakaku. Uma explosão de Kido amarelo explodiu da mão de Urahara. Ao mesmo tempo, Yoruichi mergulhou de cima com seu movimento característico, Shunko. O soco dela jogou Aizen no chão. Enquanto o foco de Aizen estava nela, Urahara deslizou para trás e finalmente liberou sua Zanpakutou. Benime brinque com fogo. Uma rede gigante rosa e preta envolveu Aizen. Ele então esfaqueou Benime no chão, liberando dezenas de bolas de fogo vermelho escuras. As explosões que se seguiram liberaram chamas comparáveis ao Shikai de Genryuzai Yamamoto. A armadura de Aizen começou a rachar sob a pressão. Das chamas, Aizen emergiu novamente apenas para ser recebido pelo golpe final de Isshin. Jetsuga Tensho. A técnica secreta do clã Shiba. Um enorme corte azul engolfou Aizen e destruiu os arranha-céus atrás dele. Mas mesmo depois dessa combinação maravilhosa, todo mundo sabia que Aizen não estava batido. Afinal, nenhum deles sequer havia usado o Bankai. Funcionou? Perguntou Urahara pousando ao lado de Isshin. Eu não sei. Desde que ele colocou aquela máscara branca pura, não consigo sentir sua Reiatsu. Isshin franziu a testa. Exceto Ichigo. Ichigo ainda conseguia sentir a pressão espiritual de todos, apenas a de Genryuzai Yamamoto superava a de Aizen. Até Gin Ishimaru ficou chocado com a pressão avassaladora de Aizen. Nesse ritmo, nem ele conseguiria matar Aizen. Num instante, Aizen retornou, desencadeando um ataque rápido que derrubou todos os 3. O último Jetsuga Tensho de Isshin conseguiu quebrar a máscara de Aizen. Mas por baixo daquela máscara quebrada havia um misterioso brilho roxo, mostrando que o poder de Aizen ainda estava longe de atingir seu ápice. Depois de derrotar o trio, Aizen não atacou Ichigo. Em vez disso, ele se virou para Gin e disse: Gin, abra o Dangai. Estamos indo para a Sociedade das Almas, para encontrar a verdadeira cidade de Karakura e criar o Oken. Capítulo 154. Enquanto Aizen continuava caminhando, a máscara branca que cobria seu rosto gradualmente foi se desfazendo, revelando sua aparência original. Deixei para trás o estágio de berço. Evoluí para um ser superior, disse Aizen, encarando Ichigo. Kurosaki Ichigo, você não é mais meu oponente. Ele estava confiante, mas Ichigo estava ainda mais. Primeiro, ele levou Urahara, Isshin e Yoruichi para um Nohana para tratamento. Então, sem hesitar, correu para o Dangai, seguindo Aizen e Gin.
De volta ao mundo real, Yamamoto e Amagai ainda não haviam se movido. Amagai, ansioso, perguntou: Capitão Comandante, você não vai agir? Yamamoto respondeu calmamente: Não precisa se apressar, Shuzuki. Tem alguém muito mais bravo do que nós. E não concordamos em deixar isso para a geração mais jovem? Com isso, seu olhar caiu sobre Ichigo, ardendo de fúria. Aizen Suzuki. Ichigo avançou em direção ao portão aberto sem hesitar. No entanto, devido a um pequeno atraso em sua entrada, Ichigo não seguiu o mesmo caminho de Aizen e Gin. Em vez disso, ele acabou seguindo outro caminho. Afinal, Ichigo não era exatamente um Shinigami totalmente qualificado. Ele não tinha a orientação de uma borboleta do inferno no Dangai. Enquanto isso, Aizen e Gin encontraram o Koutotsu, o aplicador da lei natural do Dangai que aparece a cada 7 dias para expulsar intrusos. O Koutotsu não opera com Reiatsu e não pode ser afetado por ele. É, em essência, uma força da natureza criada para destruir qualquer coisa que permaneça no Dangai por muito tempo. Amagai teria dito: essa coisa é assustadora. Eu não ousaria mexer nela. Mas Aizen não se importou. Enquanto Gin observava em silêncio, imaginando se talvez, apenas talvez, Aizen pudesse finalmente se submeter a uma lei universal. Ele ficou decepcionado. Aizen levantou a mão e invocou uma técnica exclusiva de sua fusão com o Ojioku, Barreira Super Reiatsu. No momento em que foi ativado, o Koutotsu foi aniquilado. Olhando para ela, Aizen disse friamente: O que há para temer, Gin? Leis são feitas para aqueles que não conseguem viver sem elas. Venha, vamos caminhar até a borda das regras. Gin olhou abalada. Aizen não era mais um Shinigami em nenhum sentido significativo. Depois de eliminar os Koutotsu, Aizen e Gin chegaram à cidade reconstruída de Karakura, dentro da Sociedade das Almas. Entretanto, matar os Koutotsu causou leves perturbações espaciais, então o portão os deixou cair nos limites da cidade. Ainda assim, Aizen não estava preocupado. Ele nem conseguia mais sentir a Reiatsu de Ichigo, o que ironicamente significava que Ichigo havia transcendido para outro nível completamente. Alheio ao simbolismo, Aizen caminhou lentamente, sem usar chumpo ou qualquer movimento rápido, como um homem esperando ser desafiado. Enquanto isso, todos os habitantes da cidade caíram em um sono profundo, exceto aqueles que um dia tocaram a vida de Ichigo. Keigo Mizuiro, eles estavam acordados e aterrorizados. Mas eles não eram os únicos em Karakura. Alguém mais também chegou, o único Shinigami a retornar sozinho pelo Dangai. Amigo de infância de Gin Ishimaru, Hanjiko Matsumoto. Ela apareceu diante de Aizen e Gin. Ao vê-la, Gin suspirou e disse: Perdoe-me, Capitão Aizen. Ela é uma velha amiga minha. Posso falar com ela? Em particular? Aizen não se importou. Vá em frente. Ainda temos tempo. Com isso, Gin usou o chumpo mais rápido de sua vida para levar Hanjiko para longe de Aizen. Assim que pararam, Hanjiko puxou o braço dela ofegante enquanto o encarava. Hanjiko, você mal consegue ficar em pé. Por que veio? Gin perguntou gentilmente. Eu só queria ver o que meu velho amigo estava fazendo, ela respondeu firmemente. Gin, por que você seguiu aquele homem? Por que você traiu Kira, alguém que confiava em você? Gin franziu a testa. Você está falando sério? Acha que eu traí alguém que confiava em mim? Disse ele friamente. Você está falando só da Kira mesmo? Estava claro que ele estava magoado por ela não ter mencionado a si mesma. Por que você está aqui? Perguntou Gin, olhando-a nos olhos. Hanjiko, sério. Ele desembainhou sua Zanpakutou com a intenção de deixá-la inconsciente. Naquele exato momento, Ichigo chegou. Clang. Você está bem, Hanjiko? Ichigo gritou enquanto bloqueava o golpe de Gin. Estou bem. Hanjiko murmurou atordoada. Ela não esperava que Gin fosse realmente atacá-la. Apenas um lindo mal-entendido. Enquanto isso, Aizen estava brincando de esconde-esconde com Keigo Mizuiro e Don Kanonji. Ele parecia gostar desse jogo de gato e rato. De volta com Ichigo, sentindo que Aizen poderia estar atacando seus amigos, Ichigo se preparou para atacar. Mas Gin chegou primeiro. Kurosaki e Ichigo, tenho um favor a pedir. Os dois correram lado a lado em direção a Aizen. Hanjiko, ainda ferido, só conseguiu lutar para ficar para trás. Um favor? Ichigo olhou para ele. Proteja Hanjiko, por favor. Em troca, eu protegerei seus amigos. Então Gin de repente atacou Ichigo. Ichigo desviou, confuso, mas aquele ataque não era para matar. Era para comprar algum espaço para Gin. As dúvidas de Ichigo aumentaram. O que você realmente está planejando, Gin Ishimaru? De volta ao centro da cidade, Aizen sentiu a chegada de Ichigo. Tão rápido, ele murmurou. Kurosaki Ichigo realmente me surpreende. Então ele sorriu para Gin. Você realmente atacou aquela mulher. Achei que você tivesse sentimentos por ela. Gin olhou para trás com seu habitual meio sorriso. Sentimentos? Eu não tenho esses. Sou uma cobra. De sangue frio. Deslizo com a língua caçando presas. Se gosto da presa, devoro-a inteira. É a minha natureza. Aizen não respondeu. Eu já disse isso antes, não é? Gin murmurou ficando na frente de Aizen. Então, ele agarrou a lâmina de Kyoka Suigetsu. De volta a Ichigo, Hanjiko gritou. Espere, Ichigo. Por favor, me leve até Gin. Sentindo que seus amigos estavam longe o suficiente de Aizen, e lembrando-se do comportamento estranho de Gin antes, Ichigo cerrou os dentes e assentiu, levando Hanjiko para o centro. Enquanto isso, é assim que pretendo matar você, Gin sussurrou. A única maneira de quebrar a hipnose completa de Kyoka Suigetsu é tocar a lâmina antes que ela seja ativada. Passei quase 100 anos só para aprender essa frase. Nenhum dos outros capitães sabia. Todos só queriam te matar, Capitão Aizen, mas eu estava apavorado. Porque eu sabia, só eu poderia fazer isso. E com isso, a Zanpakutou de Gin perfurou o peito de Aizen. Um geyser de sangue jorrou. Eu sabia do seu objetivo, Aizen ofegou. Deixei você ficar ao meu lado, porque estava curioso para saber como você tentaria me matar. Mas você realmente achou que isso era o suficiente? Gin interrompeu friamente. Claro que não.
Ele ativou o verdadeiro segredo de seu Bankai. Vê isso? Gin apontou para um fragmento faltante de sua lâmina. Eu o deixei dentro do seu corpo. Você se lembra do que eu disse sobre meu Bankai? A expressão de Aizen finalmente mudou. Eu menti, Gin disse categoricamente. Kamishini no Yari não se estende tão longe nem é tão rápido. Na verdade, quando ela se estende, ela se transforma em pó, e a lâmina é revestida com um veneno que dissolve as células de dentro. Isso mesmo. Cobras não apenas mordem, elas envenenam. Gin levantou um dedo em direção ao peito de Aizen. Atire para matar, Kamishini no Yari. Gin, você? Aizen entrou em pânico pela primeira vez. E com razão, ele não sabia mais se conseguiria se regenerar, mesmo com o Ojioku. O verdadeiro Bankai de Gin desintegrou as células ao redor do coração de Aizen. Um buraco no peito, não é justiça poética? Gin murmurou voando no ar. Ele estendeu a mão para pegar o Ojioku que estava caindo, arrancado do corpo de Aizen. Mas o custo foi alto. Seu braço foi despedaçado pelo aperto de Aizen durante a tentativa. Agora escondido em um canto da cidade, Gin agarrou o Ojioku com mãos trêmulas. Acabou, murmurou ele. Finalmente acabou. Mas assim que ele se deixou relaxar, uma enorme onda de pressão espiritual abalou a cidade de Karakura. Aizen, que deveria estar morto, se levantou mais uma vez. Com um rugido, uma luz branca surgiu de seu peito dilacerado. Renascido através dessa luz, Aizen evoluiu mais uma vez. Asas explodiram de suas costas, e um olho apareceu em sua testa, como o terceiro olho de Erlan Shen. Seu braço direito agora estava completamente fundido com sua Zanpakutou. Eu ganhei, Gin, disse Aizen confiantemente, flutuando no ar. Mesmo sem o Ojioku dentro de mim, ele ainda me pertence. Com a habilidade especial de sua forma evoluída a movimento de forma de luz, Aizen apareceu instantaneamente ao lado de Gin e o atravessou. Pela primeira vez, os olhos de Gin estavam bem abertos, claros e cheios de determinação, enquanto o Ojioku retornava ao peito de Aizen. Gin não desistiu, pelos anos que ele passou se escondendo. Pela vingança de Hanjiku, ele estendeu a mão com o último movimento em direção ao Ojioku mais uma vez. Capítulo 155. Mas o movimento final de Gin foi em vão. Aizen Souzuki já lhe havia concedido a chance de matá-lo uma vez. Ele não ofereceria essa misericórdia uma segunda vez. Observando Gin moribundo resistir teimosamente, Aizen não demonstrou hesitação enquanto arrancava o braço de Gin. Então, sorrindo fracamente, Aizen cravou sua espada diretamente no coração de Gin. Naquele momento, as expressões de Hanjiku e Ishigo ficaram sombrias. Eles podiam sentir claramente a Reiatsu de Gin desaparecendo rapidamente. Ishigo, por favor, rápido. Hanjiku gritou. Eu sei. O rosto de Ishigo estava igualmente pesado. Ele não era tolo. Durante a breve luta, ele sentiu que a lâmina de Gin não estava golpeando para matar. Ela carregava o mesmo tipo de intenção protetora que a sua. E não havia dúvidas, quem Gin procurava proteger era Hanjiku Matsumoto. Mas eles ainda estavam um passo atrasados. Mesmo com Ishigo levando sua velocidade ao limite, quando ele e Hanjiku chegaram, encontraram Gin caído, dando seu último suspiro. Hanjiku se jogou sobre ele com lágrimas escorrendo incontrolavelmente. Em seus momentos finais, Gin sentiu a presença dela. Ele se forçou a abrir os olhos para encará-la, mas não tinha mais forças nem para enxugar suas lágrimas. Se amanhã eu me tornasse uma cobra, aquele que devora humanos, e com aquela boca devoradora eu gritei que ainda te amava, eu ainda poderia dizer, eu te amo, como fiz hoje. Esse foi o pensamento final de Gin. Ao ver Ishigo chegar, Gin soltou um suspiro de alívio e fechou os olhos para sempre. Gin. Hanjiku soluçou sem se conter. Ela não sabia por que Gin havia seguido Aizen. Ela não entendia por que Aizen o matou. Ela só sabia que Gin estava morrendo. Aizen olhou para a tristeza dela e então ergueu sua espada pronto para derrubá-la. Mas Ishigo não permitiria isso. Fon. Ao ver o monstruoso e desumano Aizen diante dele, Ishigo percebeu que não conseguiria mais se conter. Ele lentamente sacou suas duas Zanpakutou e começou a cantar. Grite, Zangetsu. Sussurro Muramasa. Em um instante, Ishigo segurou uma lâmina enorme, parecida com uma cutelo, em uma mão, enquanto Muramasa se materializou ao lado dele em forma física, com a espada na mão. Os olhos de Aizen se estreitaram de curiosidade. Ele conhecia Muramasa, mas não esperava que ele se tornasse a Zanpakutou de Ishigo. Mas isso foi só o começo. Bankai Tensa Zangetsu. Bankai, execução que vincula Muramasa. Ambas as Zanpakutou entraram em Bankai simultaneamente. Só então Aizen começou a sentir alguma excitação. Ishigo respirou fundo e sentiu a energia de casa. Suas irmãs Yuzu e Karin ainda dormiam profundamente. Ele relaxou. Sem mais distrações. Aizen zombou. Kurosaki Ishigo. Você não acha mesmo que duas Bankais são suficientes para me derrotar, acha? Ishigo balançou a cabeça. Claro que não. Esse não é o verdadeiro poder que vim te mostrar. Ele acenou com a cabeça para Muramasa. Muramasa imediatamente liberou seus poderes Hollow, a parte superior de seu corpo envolta em energia escura e mascarada, e então ele se fundiu com Ishigo. Um único chifre semelhante ao de um touro cresceu na cabeça de Ishigo. Metade do seu rosto ficou branco com marcas vermelhas de Hollow. Agora ele segurava uma lâmina dupla preta e branca, cada uma irradiando energias opostas. E naquele momento, a expressão de Aizen se contorceu em choque. Ele não conseguia mais sentir a Reiatsu de Ishigo. Não, mais precisamente. Ele nunca havia realmente entendido a pressão espiritual de Ishigo. Ishigo, agora um híbrido de um chifre, olhou para Hanjiku atordoada e para Aizen que observava. Desculpe. É a primeira vez que uso este formulário. Ainda não estou totalmente familiarizado com ele. Ele estalou o pescoço e se espreguiçou. Sua altura aumentou um pouco e seu cabelo ficou mais comprido. Sua aura havia se tornado mais madura e assustadora. Aizen ficou incrédulo. Você é Kurosaki Ishigo?
Se está em sua verdadeira forma, então estou decepcionado. Não consigo sentir nenhuma Reiatsu sua. Mesmo que esteja reprimindo, eu deveria sentir alguma coisa. Você falhou em evoluir. Vou te dar uma última chance. Você já perdeu tudo. Mas Gin, quase morto, sabia melhor. Aquele olhar nos olhos dele é confiança. Aizen Souzuki, você vai perder. Ishigo não respondeu às bobagens de Aizen. Só ele entendia no que havia se tornado. Essa forma era uma fusão perfeita de seus poderes de Shinigami e energia Hollow. Nem mesmo Zangetsu conseguiu suprimir completamente esse novo poder. Não era uma mistura que incluía os poderes de Quincy, mas uma integração dual core de Shinigami puro e força Hollow. Um equilíbrio criado por Zangetsu, Muramasa e Ishigo branco trabalhando em uníssono. Mesmo sem final Jetsuga Tensho, Ishigo superou Aizen. Esta forma era mais forte que o final Jetsuga sozinho. Ei, Aizen, disse Ishigo calmamente. Vamos levar isso para outro lugar. Estamos arruinando Karakura. Aizen zombou. Não, você não é digno de me desafiar, muito menos de escolher o campo de batalha. Mas antes que ele pudesse terminar, bum! Ishigo desapareceu e reapareceu bem na frente de Aizen, agarrando seu rosto, assim como fez com o Kyoha em sua forma Vasto Lord. Ele jogou Aizen no chão e o arrastou em direção a uma colina nos limites da cidade. Observando-os desaparecer, Hanjiko juntou as mãos e sussurrou, Ishigo, por favor, vença. Aizen nem conseguiu resistir. Ishigo jogou como uma boneca de pano no chão. Vamos, Aizen, disse Ishigo. Vamos acabar com isso. Aizen, ainda se recuperando do choque, levantou-se e disse, agora entendi. Você não perdeu sua Reiatsu. Você a abandonou. Você transformou toda a sua energia espiritual, Hollow e Shinigami, em sua forma física. Foi assim que seu corpo se tornou tão poderoso. Mas não fique convencido. Você ainda está muito abaixo de mim. Ishigo ouviu suas bobagens, sem expressão. Aizen usou o movimento de forma de luz, teletransportando-se para trás de Ishigo, mas Ishigo bloqueou o ataque sem esforço. Suas espadas colidindo com força suficiente para destruir uma montanha inteira atrás deles. Ishigo franziu a testa. Não é de se espantar que o Noana diga que não consigo controlar meu poder. Mesmo com Muramasa e Ishigo branco equilibrando, ainda sou muito imprudente. Mas Aizen interpretou tudo errado. Hahaha. Eu me tornei tão poderoso. Só um golpe pode remodelar a Terra. Obrigado, Ishigo. Sem você, eu nunca teria tido a chance de liberar esse poder. Ishigo apenas o ouviu devagar. Aizen bateu suas asas e atacou, extasiado com o alto de seu poder. Cada confronto entre eles nivelava colinas e penhascos inteiros. Aizen estava bêbado nessa batalha. Incrível. Nós dois evoluímos mais que qualquer outro Shinigami. Meu braço se fundiu com minha Zanpakutou. Você se fundiu com o poder Hollow. Caminhos diferentes, mas o mesmo objetivo. Transcendência. Infelizmente, pelas nossas conversas, a distância entre nós é clara. Estou simplesmente em outro nível. Ele rugiu e brandiu sua espada, mas o momento seguinte destruiu todas as ilusões de Aizen. Ishigo fincou sua lâmina branca no chão. Então calmamente levantou sua mão esquerda e pegou o golpe de Aizen de surpresa. O chão atrás de Ishigo desabou completamente com a força, mas a terra sob seus pés permaneceu intocada. O que Aizen não percebeu era que toda a destruição havia sido causada pela Reiatsu inconsciente de Ishigo. Agora, diante da força de Ishigo, Aizen ficou abalado até a medula. Ele não conseguia aceitar isso. Ele ainda se apegava à ideia de que a vantagem de Ishigo era apenas força física temporária. Ele deu um pulo para trás em pânico. Ishigo nem olhou para ele, nem se deu ao trabalho de puxar a lâmina do chão. Ele não conseguia acreditar. Era a primeira vez que usava essa forma dupla, e nem mesmo Aizen conseguiu suportar a pressão passiva. Eu me transformei em um monstro de estatísticas. Quem é o chefe final mesmo? Em pânico, Aizen liberou a do 90 Kuroitsuji com encantamento completo. Desintegre-se, cão negro de Rondanini. Olhe para si mesmo com horror e então arranque sua própria garganta. Atravesse a escuridão eterna, você que busca rejeitar seu destino. Bakudou 90, caixão preto. Um enorme cubo roxo escuro cercava Ishigo. Aizen gargalhou. Este é o verdadeiro poder. O caixão negro que eu conjuro agora distorce a gravidade e distorce o espaço. Você nem consegue compreender Ishigo. Mas dentro do enorme caixão, Ishigo permaneceu imóvel, imperturbável. O ataque desmoronou com um único aceno de sua mão. Ishigo olhou calmamente para Aizen. Parece que você ainda não percebeu. Meu poder é maior que o seu. Ele sacou a Zanpakutou branca do chão e deu um passo à frente. Aquelas montanhas destruídas não foram destruídas pela sua lâmina, mas pela minha. Num piscar de olhos, Ishigo apareceu na frente de Aizen. Seu tensa Zangetsu cortou o peito de Aizen. Sangue jorrou. Aizen cambaleou, e então imediatamente usou o movimento de forma de luz para escapar. Mas Ishigo não insistiu. Engraçado, disse Aizen ofegante. Antes, quando eu criava distância, você questionava. Agora, é você quem está se afastando. Então deixe-me perguntar-lhe, por quê? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 156. Aizen Souzuki agarrou o ferimento no ombro, incrédulo. Não conseguia compreender. Como alguém ainda poderia machucá-lo depois de ter evoluído a tal nível? Por que você se afastou agora? Ishigo olhou para ele com um olhar cheio de desdém. Essa frase enfureceu completamente o orgulhoso Aizen. Não fique convencido, humano. Com um rugido furioso, o olho na testa de Aizen se abriu. Um fio de sangue pingou do terceiro olho, seguido por um pilar de luz disparado para o céu e uma nova torrente de sangue jorrando de dentro de seu corpo. Aizen evoluiu mais uma vez, para uma dimensão ainda mais elevada. A pele do seu rosto foi completamente arrancada, revelando um rosto negro como o de um Hollow.
Seus 3 olhos agora eram de um branco puro, e de cada uma de suas asas brotavam cabeças de caveiras brancas. Seu corpo tinha 3 buracos ocos com o Ojoku embutido no mais alto. Nessa forma, além de perder o pouco apelo estético que lhe restava, o poder de Aizen cresceu dramaticamente. Kurosaki Ishigo, eu deveria te agradecer. Se não fosse por você, eu não teria evoluído tanto e tão rápido. Até o Ojoku deve estar envergonhado por um humano estar me superando em evolução. Ojoku, cara, não me culpe. Você me destruiu. Eu não conseguiria te dar truques de linhagem como aquele cara, mesmo se eu quisesse. Aizen abriu suas asas, e uma das cabeças de crânio disparou uma rajada de Reiatsu de alta densidade em Ishigo, um novo movimento exclusivo deste estado evoluído. Furepa. Sua força bruta destruiu montanhas, reduzindo-as a ravinas em um único golpe. Mas quando a poeira baixou, Ishigo permaneceu ali completamente ileso. A explosão nem sequer rasgou seu Shihakushou, muito menos arranhou a pele endurecida, parecida com a de hierro, que cobria seu corpo. Aizen, atordoado, investiu contra Ishigo e envolveu suas asas ao redor dele, disparando uma série de poderosos anéis comprimidos de Reiatsu das cabeças dos crânios, formando seu movimento final nesta forma. Último Furepa. Mas Ishigo não tinha mais vontade de jogar. Com um único golpe de sua espada esquerda, ele destruiu todo o ataque. Mesmo com outra evolução em seu currículo, Aizen agora era pouco mais que uma formiga, embora um pouco maior. Flutuando no ar, Ishigo olhou para ele. Desista, Aizen. Você não pode me matar. Deixe-me mostrar como este Jetsuga realmente se parece. Ele ergueu Tensa Zangetsu em sua mão direita, e uma pressão espiritual preta e branca surgiu de seu corpo como luz divina perfurando os céus, contrastando fortemente com a grotesca evolução de sangue e ossos de Aizen. Aquele brilho sagrado logo se transformou em pura Reiatsu negra. Embora sua forma não tenha mudado, este não era o Jetsuga Tensho final. Mesmo assim, isso aterrorizou Aizen. Seus instintos e o Ojoku gritavam a verdade. Ishigo agora possuía o poder de matá-lo. Aizen gritou em pânico. Isso é impossível. Como um mero humano pode evoluir além de mim? Mas Ishigo não se deu ao trabalho de responder à birra dele. Jetsuga, Tensho. A Reiatsu negra como breu condensou-se como uma linha fina como uma navalha na lâmina de Ishigo. Com um golpe cortou o corpo de Aizen. O mundo ficou em silêncio. A cor desapareceu da terra. Enquanto o Jetsuga negro desaparecia no céu, Ishigo pousou calmamente, olhando para Aizen dividido ao meio. Mas, Aizen não morreu. O Ojoku o curou novamente. Superando a regeneração, ele se restaurou completamente. Ishigo piscou. Então, ele ainda pode evoluir? As feições grotescas desapareceram. O rosto monstruoso de Aizen retornou a uma forma mais humana. Ele conseguiu evoluir novamente. Hahaha. Kurosaki Ishigo. Seu golpe não me matou, me ajudou a evoluir ainda mais. Mais ainda sua Zanpakuto havia desaparecido. Aizen abriu os braços, triunfante. Vejam, o Ojoku decidiu que eu não preciso mais de uma Zanpakutou. Eu a transcendi. Assim que Ishigo se preparou para acertá-lo novamente com o Jetsuga Cross Slash para ver se ele se transformaria em um tapete como o Kyoha, um raio de reishi vermelho perfurou o peito de Aizen. Urahara Kizuki havia chegado. Aizen Souzuki, ele disse, esse foi o selo que eu coloquei em você durante sua evolução anterior, quando você era mais vulnerável. Ishigo olhou de soslaio para ele. Você é muito sorrateiro. Eu deveria começar a tomar mais cuidado com você. Urahara sorriu inocentemente. Aizen lívido rugiu. Não importa. Vou quebrar seu selo. Mas, sua armadura se despedaçou. Urahara falou calmamente. Esse selo só foi ativado agora porque sua força diminuiu, graças ao Jetsuga do Ishigo. E agora, o Ojoku não o vê mais como seu mestre. Essa frase esmagou Aizen mais do que qualquer ataque. Como se fosse uma deixa, o raio vermelho reishi em seu peito se espalhou em um selo cruciforme, prendendo no lugar. Pouco antes do selamento ser concluído, Aizen rugiu. Urahara Kizuki, eu te desprezo. Uma mente como a sua. E ainda assim você se curva a essa coisa? Ele se referia ao Rei das Almas. Ishigo não sabia o que era aquela coisa e não se importava. Urahara respondeu, se o Rei das Almas desaparecer, os 3 reinos entrarão em colapso. Ele é o elo que mantém tudo unido. Uma vez perdido isso, tudo cairá no caos. Aizen gritou em desafio, mas as cruzes espirituais brancas se encaixaram no lugar. Ele foi selado. Ufa, finalmente acabou, murmurou Urahara, retornando ao seu comportamento casual. Ishigo estalou a língua. Que chato. Ele nem me forçou a usar metade do meu poder de fusão. Mas agora que ele acessou sua forma dupla, Ishigo sentiu algo estranho. Zangetsu não contribuiu em nada. O que significava? O que exatamente era o velho Zangetsu? Se Ishigo Branco e Muramasa tivessem levado os poderes de Shinigami e Hollow ao seu ápice, então o que era o velho Zangetsu? Ishigo se virou para Urahara. Kizuki, preciso que você mantenha esse formulário em segredo. Urahara pareceu surpreso, mas assentiu. Ishigo suspirou. Por um tempo, vou fingir que estou perdendo meus poderes. Tem uma coisa que preciso resolver. Ele quis dizer o velho Zangetsu, aquele ser misterioso que sempre o ajudava em momentos de necessidade, mas claramente não era um Shinigami, nem Hollow. Ele descobriria. Com Aizen selado, o mundo começou a voltar ao normal. Ei, Kizuki perguntou Ishigo. Você acha que o Ojoku realmente rejeitou Aizen? O velho me disse uma vez, disse Urahara, a verdadeira habilidade do Ojoku é ler o coração das pessoas e manifestar seus desejos. Então talvez, Ishigo murmurou Aizen, quisesse perder seu poder? Urahara ficou em silêncio. Naquele último confronto quando nossas espadas se cruzaram, não senti ambição em sua lâmina, apenas solidão.
Se ele nasceu extraordinário, talvez tenha passado a vida inteira procurando alguém do seu nível. E quando ele finalmente desistiu, no fundo, talvez ele só quisesse ser um Shinigami comum. No final, Aizen nunca encontrou ninguém que pudesse entendê-lo ou aceitá-lo. Ao contrário de Ichigo, que tinha o Noana, Senna, Soifon e Oroishi, e mais importante, Rukia. Se a primeira Shinigami que Ichigo conheceu não fosse Rukia, quem sabe ele pode ter trilhado um caminho mais sombrio que Aizen. Julgamento final de Aizen. 18.800 anos de prisão no nível mais baixo da prisão subterrânea, Muken. Mas para alguém fundido com o Ojoku, a vida eterna significava que o tempo não tinha sentido. Mesmo que o mundo caísse no caos, Aizen sobreviveria. Ele simplesmente não poderia criar outro mundo novamente. De volta ao mundo dos vivos, todos os feridos foram curados por Unohana e Yashiro. Os outros olhavam para ela com silenciosa reverência e um leve medo. Até Yamamoto ficou um pouco tenso. Mas, para sua surpresa, Unohana permaneceu perfeitamente calma. Mesmo com sua Zanpakuto ainda em mãos, não havia nenhum traço de sede de sangue. Yamamoto a estudou com interesse. Com Aizen derrotado, a barreira ao redor do Eco Mundo ruiu. Rukia e Shilin retornaram ao mundo humano com Oriumi e os outros. Kenpachi, Byakuya e Mayuri também retornaram à Sociedade das Almas. Curiosamente, Yaomi não foi morto por Kenpachi e Byakuya. No último momento, o Kyoha apareceu e o salvou. De volta à cidade de Karakura, todos foram para casa. Somente Unohana permaneceu. Ela olhou para o portão Dangai, e Ichigo entrou em cena. Unohana sorriu suavemente. Ichigo, bem-vindo de volta. Capítulo 157. Ainda assim, Ichigo parecia um pouco estranho, afinal, seu velho ainda estava parado a uma curta distância. Mas Unohana Yashiro não se importou nem um pouco. Ela deu um passo à frente e apoiou Ichigo. Ela podia sentir claramente que a pressão espiritual dentro dele havia diminuído. Era ainda mais óbvio do que quando eles estavam no Eco Mundo. Ishin não disse nada a Ichigo, apenas assentiu e desapareceu. Kizuki Urahara também não apareceu, deixando apenas o Yoruichi bastante irritado para trás. Era óbvio pela expressão no rosto de Soifon que Yoruichi já havia percebido que ela havia escapado. Ela estava furiosa, mas não sabia o que dizer. Sério? Vocês estão levando isso na brincadeira? Eu fui o primeiro a chegar, gritou Yoruichi. Tatsuki, do que você está falando? É claro que eu cheguei aqui primeiro, ok. Quanto à situação de Aizen Souzuki, Ichigo não disse muito. Para ele, Aizen já havia pago o preço por suas ações. Ichigo tinha a intenção de matar Aizen imediatamente, mas claramente os responsáveis não compartilhavam dessa ideia. Caso contrário, esse selo não teria sido ativado naquele momento. Agora que Aizen não era mais uma ameaça, Ichigo não tinha mais motivos para pensar nisso. Para ele, Aizen era apenas alguém que poderia ser derrotado com um golpe só. O que mais importava agora era descobrir o que o tio Zangetsu realmente estava pensando. Enquanto isso, Byakuya, Zaraki e Kyoraku retornaram à Sociedade das Almas após a batalha. Embora nenhum deles estivesse ferido, Yamamoto Genryuzai não estava de bom humor. Ele chamou os três para uma sessão de bronca. Por quê? Porque todos eles perderam seus capitães auris. Só isso já deixou Yamamoto furioso. Quase parecia que as coisas estavam voltando a ser como eram antes. Claro, uma coisa não havia retornado. Ishimaru Gin estava realmente morto. Mesmo com o poder do Oken, Ichigo não conseguiu trazê-lo de volta após seu golpe fatal contra Aizen. Os danos causados pelo Ojoku foram severos demais, e Ichigo passou tempo demais lutando contra Aizen. Quando retornou, tudo o que viu foi uma Hanjiko em prantos. E para piorar a situação, embora Gin tivesse traído Aizen no momento final, todos, exceto o leitor, ainda o viam como um traidor. Um homem que assassinou o Central 46. Um criminoso assim jamais poderia ser enterrado na Seireitei. Ichigo, junto com Hanjiko, trouxe o corpo de Gin de volta ao lugar onde eles se conheceram. Leste de Rukongai, Distrito 62 Magahara. Hanjiko olhou silenciosamente para o túmulo à sua frente. Mesmo agora ela não sabia por que Gin fizera aquilo. Ichigo também não. Ninguém fez isso. Só o próprio Gin sabia. Hanjiko olhou para as lágrimas em sua mão. Seu coração estava sobrecarregado. Mas talvez. Essa foi a resposta de Gin. Uma proteção silenciosa e duradoura. Cidade de Karakura, mundo real. Ichigo. Neliel correu direto do Eco Mundo para o mundo real, é claro, levando Peixe e Dondoshaka com ela. Mas, diferentemente de antes, com a ajuda do poder do Oken, seus ferimentos anteriores foram completamente curados, e graças a certos tratamentos experimentais, eles foram restaurados às suas verdadeiras formas. Parado na frente de Ichigo estava um homem de meia-idade, magro e bonito, de smoking, e outro vestido como um treinador de ginástica com músculos ondulantes. E como eles conseguiram entrar no mundo humano? O crédito vai para o Doraemon da Sociedade das Almas, o recém-desenvolvido Jigai de Kizuki Urahara, que poderia até ser usado por Oulaus. De fato, até mesmo os Oulaus agora podiam usar corpos artificiais. A batalha entre a Sociedade das Almas e o Eco Mundo perturbou severamente o equilíbrio dos três reinos. Os mais fortes da classe Vasto Lord, Stark e Baragan, estavam mortos. Muitos Arrancar da classe Adjushas também se foram, e dos antigos Espada. Apenas a Ribel, número 3, o Kyoha, número 4, Grinjov, número 6 e Yaomi, número 0, permaneceram vivos. Do lado da Sociedade das Almas, apenas Ishimaru Gin e Tozen Kanami, já traidores, morreram. A diferença de poder era gritante.
Assim, para manter o equilíbrio entre os três reinos, a Sociedade das Almas e os Zolows sobreviventes de alto nível concordaram com uma trégua. Quanto aos Zolows comuns, bem, a Sociedade das Almas ainda os tratava como um formigueiro, esperando que um dia um novo Stark ou Baragan pudesse surgir. É claro que Neliel, protegida por Ichigo, foi convenientemente esquecida. Assim, ela e seus três subordinados se estabeleceram no mundo real, vivendo na casa comprada por Hurishio Kazumioji. Hurishio estava de mau humor por causa disso já há algum tempo. Mas, ei, ela é só uma garotinha. O Ichigo a convenceu e pronto. Ishin ficou atordoado quando viu Neliel. Ele sabia que seu filho tinha muitas amigas, mas até mesmo Olows, até um idiota poderia sentir que sua pressão espiritual não era nada parecida com a de um Shinigami. Depois de mandar Neliel e seu trio embora, Ichigo retornou ao seu quarto. Rukia e Senna estavam sentadas ali, cada uma segurando uma das mãos de Ichigo, com os rostos cheios de preocupação. Ichigo, porém, apenas sorriu. O que há com essas caras? Por que tão sério? Você deveria estar nos perguntando isso, respondeu Rukia. Ichigo fingiu ignorância. Por quanto tempo você planejou esconder isso de nós? Senna franziu a testa. Segundo a lógica, sua pressão espiritual já deveria ter se recuperado, mas ainda sentimos que ela está caindo. Que preço você pagou para derrotar Aizen? Questionou Rukia. Ichigo olhou para ela, sentindo a preocupação deles. Soltou as mãos deles e os puxou para um abraço. Relaxe, meus poderes não estão quebrados. Só preciso de um tempo para me ajustar. Durante esse tempo, minha pressão espiritual pode oscilar um pouco. Isso não era mentira. Desde a luta com Aizen, o tio Zangetsu não apareceu mais. Nem mesmo o poder de Muramasa conseguiu invocá-lo em seu mundo interior, o que provou algo. Tio Zangetsu não era apenas um poder. A especialidade de Muramasa era manipular Zanpakuto. Com a saída de Zangetsu, Ichigo pôde sentir seus poderes de Shinigami sendo grandemente suprimidos. Até o Ichigo branco foi afetado. Os poderes de Muramasa também eram mais fracos. Quanto à holovicação, esqueça. Ele não conseguia nem condensar uma Zanpakuto Oka sozinho. A supressão dos poderes Hollow de Zangetsu era mais forte que a do deus da autoridade. Dualidade? Não faça rir. Agora, ele não conseguia nem fazer Bankai ou holovicação. Zangetsu se dedicou integralmente a suprimir o poder de Ichigo. Como se agora que Aizen foi derrotado, Ichigo não fosse mais necessário. Mas Ichigo se recusou a aceitar isso. Ele trabalhou tanto para ganhar esse poder que não abriria mão tão facilmente. Ainda assim, ele não queria que Rukia e Senna se preocupassem muito, então ele minimizou. Me dê um tempinho. Em breve estarei de volta ao normal. Ao ouvir as palavras confiantes de Ichigo, Rukia e Senna trocaram um olhar e não disseram mais nada. Mas eles não conseguiam ver a profunda ansiedade dentro dele. O desaparecimento do tio Zangetsu abalou Ichigo muito mais do que ele deixou transparecer. Afinal, essa era a pessoa que sempre o guiou, e agora ele estava em silêncio. Por fora, as coisas eram piores. Kizuki Urahara espalhou a notícia. Ichigo havia usado um poder proibido para derrotar Aizen e agora estava lentamente perdendo seus poderes de Shinigami. Quando esse boato chegou à Sociedade das Almas, o pânico se espalhou, especialmente entre as mulheres Shinigami. Ichigo teve que visitar pessoalmente o Sereitei para acalmá-los, um por um. Ele conseguiu acalmar Soifon e o Noana Yashiro. Desde a batalha com Aizen, o Noana voltou a usar seu nome original, o Noana Yashiro, e ninguém realmente questionou isso. Afinal, a maioria das pessoas achava que a semelhança com o tenente de Zaraki Kenpachi, Kusagishi Yashiro, era apenas uma coincidência. O próprio Kenpachi estava no Gotei 13 há menos de um século, e Yashiro estava com ele antes disso. Ninguém suspeitou de qualquer ligação entre os dois Yashirus. Mas além delas, havia outras duas Shinigami que estavam especialmente preocupadas com Ichigo. Um deles era o atual tenente da 5ª Divisão, Inamori Momo. A outra, Matsumoto Hanjiko, que foi resgatada por Ichigo muitas vezes. Claro, nenhum deles sabia que esses resgates foram cuidadosamente orquestrados por Ishimaru Gin. Agora que Gin se foi, essas armadilhas se tornaram realidade. Hanjiko era agora a fiel apoiadora de Ichigo. Mas Inamori? Ichigo queria arrancar os cabelos. Quando ela descobriu que Ichigo havia derrotado Aizen, ela se agarrou a ele. Tenente Namori, será que você poderia parar de me seguir? Ichigo gemeu, observando a barra de sangue do Rei das Almas caminhando. Ela até tirou uma longa licença do Sereitei para ficar no mundo humano e monitorá-lo. Já que você foi escolhido pelo Capitão Aizen, devo garantir sua segurança. Ela disse solenemente. Ichigo não conseguiu nem começar a argumentar com a lógica dela. Era um absurdo. Ele derrota Aizen e de repente tem um perseguidor? E ela não foi a única que veio procurá-lo hoje. Outro visitante chegou, o líder dos Vizard, Iraku Shinji. Ei, Ichigo, ser perseguido pelo meu tenente. Você não deveria se sentir honrado? Shinji riu baixinho. Isso mesmo. Após a batalha, os Vizards foram totalmente exonerados e acolhidos de volta à Sociedade das Almas. Como a 3ª Divisão já tinha um novo capitão, Tenken Suzushiro Hojuro escolheu retornar à Academia Shino para ensinar música. Shinji foi reintegrado como capitão da 5ª Divisão. Love Aikawa assumiu a 9ª Divisão. A Shigen retornou como grande chefe Kido. Alguns, no entanto, escolheram permanecer no mundo humano. Iori ficou com Kizuki, seu segundo capitão. Lisa e Yashiro decidiram ficar também, mas apenas para perseguir Ichigo antes de retornar. O que significava que tecnicamente Inamori Momo era agora tenente de Shinji. Até Ichigo teve que questionar o julgamento de Shinji. Como ele pôde deixar a fã de Aizen ser sua segunda em comando? Sempre que Ichigo olhava para trás e via Inamori, ele ficava nervoso. Ele continuava pensando, e se um dia ela surtar e me esfaquear? Mas estranhamente, Inamori não demonstrou sinais de hostilidade. Ichigo ficou perplexo. Ele jurou que não tinha feito nada. Um mês depois,
Por causa da batalha anterior, toda a cidade de Karakura foi transferida para a Sociedade das Almas. Agora, devolvê-lo à sua posição original foi um projeto gigantesco. Afinal, o local original ainda continha uma réplica exata. Então Matsumoto Hanjiku e Izzy Nanao foram enviados ao mundo humano para supervisionar os procedimentos pós-realocação. Ah, finalmente terminei. Hanjiku se espreguiçou, seu peito saltando e deixando Nanao com sentimentos complicados. Ei, Nanao, quer vir aqui? O Ishigo ainda está na cidade de Karakura. Hanjiku sorriu. Embora Nanao certamente estivesse curiosa sobre quem selou Aizen, sua personalidade era rígida demais para isso. Não, obrigada. Ainda temos um relatório para registrar, ela respondeu balançando a cabeça. Capítulo 158. Nossa, eu só queria ver como o Ishigo está ultimamente. Matsumoto Hanjiku estufou as bochechas infantilmente. Aquele cara sem coração não vem me ver há dias. Claramente, ao longo do último mês, Hanjiku havia lentamente começado a superar a dor da perda de Gin. Ela havia se dedicado novamente ao trabalho, e talvez até a um novo amor. Com o tempo, até a memória de Ishimaru Gin pode desaparecer completamente. Izzy Nanao, de pé ao lado dela, balançou levemente a cabeça. Sua imitação de Kurosaki Ishigo acabará de ganhar outra descrição, paqueradora. Quase todas as mulheres Shinigami sabiam sobre o relacionamento complicado entre Ishigo e não apenas a Capitã Noana, mas também a Capitã Comandante. Sem mencionar que a nobre princesa do clã Kushiki estava morando em sua casa. E agora até mesmo o tenente Namori Momo da 5ª Divisão tirou uma longa licença só para acompanhá-lo depois que rumores se espalharam de que ele estava perdendo seus poderes de Shinigami. Ishigo. E Namori Momo. Isso é falso, né? Notícia falsa? Por favor, a fofoca já havia se espalhado por toda a Associação de Mulheres da Sociedade das Almas. Afinal, a maioria de seus membros de alto escalão estavam sendo lentamente conquistados por Kurosaki Ishigo. Atualmente, as únicas oficiais mulheres sem vínculos com ele eram a tenente Kotetsu Izane, a própria Nanao e a terceira oficial Kotetsuki Oni da 13ª Divisão. Embora até Izane fosse suspeita, muitos acreditavam que ela simplesmente não ousava agir por causa de Unohana Yashiro. Nanao, na verdade, nunca havia falado diretamente com Ishigo antes. Ela queria saber, sinceramente, o que havia nele que fazia tantas mulheres se importarem tanto. Mas agora não era o momento. As duas mulheres abriram um Senkaimon e, guiadas pelas borboletas do inferno, entraram no Dangai, e então não se ouviu mais nada delas. No dia seguinte, Kyoraku Shunsui e Itsugaya Toshiro visitaram pessoalmente o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. 2 tenentes desapareceram no Dangai. Isso foi importante. Eles foram recebidos por Akon, o terceiro assento da 12ª Divisão. Ao ouvir o propósito deles, Akon franziu a testa ligeiramente. Sentem-se, por favor. Vou pedir para alguém verificar os registros para ver se algum tenente passou pelo Dangai. Shunsui e Etsugaya, embora ansiosos, sentaram-se em silêncio. Afinal, falhas de comunicação não eram inéditas. Às vezes era apenas uma bateria descarregada ou perda de sinal. Mas então, um Shinigami com cabelo metade verde, metade loiro voltou com os resultados. Não há registros de Matsumoto Hanjiku ou Izzy Nanao passando pelo Dangai. O que significava que eles ainda estavam no mundo humano. Shunsui franziu a testa. Se eles ainda estão no mundo humano, como puderam perder o contato de repente? Itsugaya, embora ciente de quão próxima Matsumoto estava de Ishigo ultimamente, não achava que seria estúpida o suficiente para desobedecer ordens apenas para visitá-lo. Ako não tinha resposta. O assunto foi levado a Mayuri Kurotsushi, capitã da 12ª e chefe do Departamento de Ciências. Os capitães foram direto até Genryusai Yamamoto para registrar um relatório formal, mas o velho estava atualmente aproveitando sua vida pacífica. Desde que o Nohana voltou ao seu nome original e começou a prender o cabelo novamente, Yamamoto sabia que aquela mulher, que já foi uma das capitães da primeira geração como ele, havia mudado completamente. Ultimamente, ele até suspeitava que o poder dela estava começando a superar o dele, e ela ainda conseguia permanecer calma e racional durante a batalha. Só isso fez Yamamoto começar a fantasiar sobre a aposentadoria. Ele havia planejado originalmente passar sua posição para Ishigo depois que o garoto morresse e fosse para a Sociedade das Almas. Kyoraku não tinha força e o Kitaki, apesar de forte, era frágil demais. Mas agora, o Nohana Yashiro lhe deu uma nova e perfeita opção. Velho o suficiente, forte o suficiente e racional o suficiente. Ela era a próxima capitã comandante perfeita. Ele até sonhava em se aposentar e se tornar professor na Academia Shin'o, mas então Shunsui e companhia invadiram, interrompendo sua fantasia. Segurando uma batata doce assada na mão, Yamamoto perguntou, impassível, então, o que aconteceu? Itsugaya explicou a situação e se virou para Mayuri. Capitão Kurotsushi, tem certeza de que os registros não estão errados? Aquilo foi um tapa direto na cara de Mayuri. Ele odiava duas coisas acima de tudo. Qualquer um que dissesse que as invenções de Urahara Kizuki eram melhores que as dele. E qualquer um que questionasse a precisão de sua tecnologia. Furiosa, Mayuri disse, impossível. Os registros do nosso departamento nunca estiveram errados. Ele se aproximou de Itsugaya e perguntou, Capitão Itsugaya, você já considerou que talvez seu tenente Matsumoto ainda esteja no mundo humano? Talvez para visitar Kurosaki Ishigo? Itsugaya respondeu, de jeito nenhum. Não só ela, mas o tenente Izzy da 8ª Divisão também está desaparecido. Não ouse culpar Hanjiku por tudo isso. Shunsui interveio rapidamente para acalmar a situação. Ele também não acreditava que sua sobrinha responsável faria tal coisa. Antes que pudessem discutir mais, a porta da 1ª Divisão se abriu com força. O tenente Sasaki Bishojiro entrou com um relatório.
Capitão comandante, os tenentes Matsumoto e Izzy retornaram à Sociedade das Almas. Todos se entreolharam em silêncio atordoado. Yamamoto suspirou. Tudo bem, traga-os para dentro. Momentos depois, Hanjiku e Nanao entraram, curvando-se educadamente para os capitães. Matsumoto, Izzy, seus capitães acabaram de relatar que vocês perderam o contato com a Sociedade das Almas. Querem explicar? Perguntou Yamamoto, abrindo os olhos. Os dois tenentes trocaram olhares. Hanjiku respondeu. Capitão comandante, retornamos imediatamente após completar nossa missão. Não encontramos nenhum problema no Dangai. Mayuri abriu os braços, presunçoso. Viu? Eu disse que os registros do meu departamento não eram falhos. Shunsui, ainda preocupada, perguntou. Mas vocês dois ficaram desaparecidos por um dia. Como explicam isso? Nanao piscou. Não faz só 3 horas que perdemos o contato? Mayuri coçou o queixo. Interessante. Pode ser uma distorção temporal no Dangai. Raro, mas não impossível. Yamamoto refletiu sobre isso. Uma distorção temporal é algo sério. Convoquem uma reunião de capitães de emergência. Mayuri ficou imediatamente animado. Esse tipo de mistério científico era sua coisa favorita. A reunião foi breve, mas significativa. O mais chocante de tudo foi que não foi Yamamoto quem liderou, mas sim o Noana Yashiro. Nenhum dos outros capitães se opôs. Na Sociedade das Almas, a força falava mais alto do que qualquer outra coisa. O Noana rapidamente designou uma equipe para investigar o Dangai. Byakuya sexto, Itsugaya 10º, Kenpachi 11º, Mayuri 12º, e Enji sexto tenente. Enquanto isso, o retorno dos Vaisardes ainda estava no limbo. Embora a Central 46 tenha concordado em perdoá-los, eles exigiram que os Vaisardes nunca mais usassem poderes Hollow. Isso causou grande resistência, afinal, seus poderes atuais não eram mais holovicação tradicional, mas Zanpakuto do tipo Hollow. As negociações se arrastaram, então os Vaisardes permaneceram no mundo humano por enquanto. De volta ao mundo humano. Sentindo Olows aparecendo na cidade de Karakura, Ishigo suspirou. Sério? Mais Olows? Rukia riu baixinho. Podemos ter um acordo com o Eco-Mundo, mas Karakura é uma área espiritualmente densa. É um imã natural para Olows. Ugh, lá se foram minhas férias, murmurou Ishigo. Como a cidade ainda não havia sido totalmente restaurada, ele finalmente conseguiu um tempo livre para relaxar com Rukia e Sena. Mas o dever chama. Sena deu-lhe um empurrãozinho de brincadeira. Vamos acabar logo com isso. Ishigo assentiu, transformando-se em sua forma de Shinigami. Os 3 saíram voando do quarto. Assim que saíram da casa, eles sentiram um Senkaimon se abrindo por perto. Após derrotar os Olows rapidamente, Sena se virou para Ishigo. Vamos dar uma olhada naquele portão. Sinto algo estranho vindo daquela direção. Como um híbrido de alma e memória, Sena claramente percebeu algo incomum. Ishigo concordou. Os 3 foram até um estacionamento próximo. Olhando ao redor, Ishigo perguntou, Rukia, este é o lugar? Rukia consultou seu Denrenshinki. É isso. Mas, a Sociedade das Almas não atribuiu nenhuma missão aqui. Ishigo franziu a testa. Será que alguém está se esgueirando de novo, como o Hurishio? Sena avaliou o local e os chamou. Ishigo, Rukia, venham ver isso. Os dois seguiram a voz dela, e ficaram atordoados com o que viram. Uma garota de cabelos verdes, enrolada em um pano cinza esfarrapado, estava inconsciente no estacionamento. Ishigo e Rukia a examinaram. Não havia pressão espiritual detectável. Um humano? Ishigo perguntou, surpreso. Sena balançou a cabeça. Ela parece humana, mas tem algo de familiar nela. Como, eu? Rukia pensou por um momento. Vamos trazê-la de volta. Ela não parece bem. Se estivermos errados, ela sempre pode voltar para casa mais tarde. Ishigo assentiu. Rukia e Sena carregaram a garota de volta para o quarto de Ishigo. Por que no meu quarto? Ishigo gemeu. Por que não no seu, Rukia? Ou no da Sena? Sena disse, sem rodeios, eu divido o quarto com Yuzu. Não posso deixar que ela veja isso. Rukia acrescentou, igualmente. Moro com Karin. Ishigo suspirou em derrota. Assim que as duas garotas deitaram a garota de cabelo verde na cama e desembrulharam o pano, e imediatamente jogaram o cobertor sobre ela novamente em pânico. Mas Ishigo já tinha visto. Embora ele não fosse nenhum estranho a coisas adultas, seu rosto ainda estava vermelho. Porque ela está completamente nua. Nenhum deles esperava por isso. Perturbados, eles rapidamente a colocaram debaixo das cobertas e recuperaram o fôlego. Isso é estranho. Não consigo sentir nada dela, murmurou Rukia. Sena, porém, olhou para ela com estranheza. Não pode? A presença dela é flagrantemente óbvia. Eles estavam obtendo 2 leituras completamente diferentes. Ambos se voltaram para Ishigo. Ele hesitou, depois concentrou os sentidos. Ela é nebulosa. Se você não estiver prestando atenção, vai confundi-la com uma pedra. Como se ela não tivesse presença alguma. Todos os 3 pararam. 3 pessoas. 3 reações diferentes. Mas uma conclusão compartilhada. Essa garota não é normal. Capítulo 159. Por causa da estranha aparência da garota de cabelo verde, Rukia não teve escolha a não ser abrir seu Denrenshinki e pedir ajuda à Sociedade das Almas. Afinal, o arquivo do livro dos grandes espíritos continha registros de tudo o que existia. Não importava quem fosse essa garota, eles conseguiriam encontrá-lo. Caso contrário, eles poderiam pelo menos pedir ajuda à 12ª Divisão. Mas, para sua surpresa, todo o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento estava ocupado demais investigando o incidente de Dangai para responder. Até o próprio Capitão Mayuri estava trabalhando no campo, sem falar nos outros. Bem, exceto por um. Aquele era o estranho Shinigami com metade do cabelo tingido de verde e a outra de amarelo, aquele que ajudou Ako mais cedo a rastrear o uso de Senkaimon. Naquele exato momento, enquanto todo o departamento lutava pela anomalia do Dangai, Mayuri e sua equipe, Kenpachi e os outros,
Perderam todo o contato com o departamento de pesquisa após serem emboscados dentro do Dangai. Enquanto isso, Byakuya, Toshiro e Renji, que estavam indo para lá para reforçar o grupo de Mayuri, descobriram algo vital. Por causa do quão suspeito o item era, Byakuya levou Toshiro e Renji diretamente ao quartel da primeira divisão para entregá-lo ao próprio Yamamoto. E o que era esse objeto misterioso? Era um distintivo da quarta divisão, inconfundivelmente pertencente a Kurosaki Ishigo. Ainda mais estranho, o distintivo ainda continha a pressão espiritual de Ishigo. Mas Ishigo nunca havia entrado no Dangai durante esse tempo. Então por que o distintivo dele estava ali? Sem respostas, o Noana Yashiro, mais uma vez agindo no lugar de Yamamoto, enviou uma mensagem para Rukia, oficial da 13ª Divisão, Kushiki Rukia Shizuru, e o terceiro oficial da 4ª Divisão, Kurosaki Ishigo. Apresentem-se à Sociedade das Almas imediatamente. Assunto urgente e confidencial. Ao receber a convocação, Ishigo e as garotas foram imediatamente até a loja de Urahara, na esperança de obter mais informações. Mas, para a surpresa deles, Kizuki também não tinha ideia do que estava acontecendo. Depois de ouvir toda a situação, Urahara sentiu solenemente. Estranho mesmo. Mas Kurosaki-san, eu aconselho você a não ir para a Sociedade das Almas agora. Há alguns dias, Yoruichi-san também foi para lá, e nunca mais se ouviu falar dela. A expressão de Ishigo escureceu. Yoruichi Neezan perdeu o contato? Então eu tenho que ir. Sena também não hesitou. Eu vou com você. Ela conhecia Ishigo muito bem. Com tantas pessoas com quem se importava na Sociedade das Almas, ele não descansaria até ter certeza de que estavam seguras. Kizuki, confiando completamente em Ishigo após o incidente com Aizen, especialmente porque Ishigo não havia escondido nenhum problema físico dele, finalmente suspirou. Certo, vou abrir um Senkaimon para você. É um tipo indetectável, ideal para movimentos secretos. Usando o Senkaimon secreto de Kizuki, os três entraram no Dangai. Mas desta vez, o espaço parecia diferente. As paredes não fluíam mais. Estava limpo, de uma forma normal. E não havia nenhum traço de pressão espiritual. Se não fosse pelas borboletas do inferno os guiando, eles não teriam acreditado que aquele era o Dangai. Afinal, apenas um mês atrás, Aizen havia destruído o Koutotsu, a criatura que mantinha o equilíbrio no Dangai. E no mês passado, a Sociedade das Almas enviou um grande número de Shinigami para lidar com os resíduos espirituais deixados na cidade de Karakura. Rukia franziu a testa, contando esses detalhes para Ishigo e Sena. Mas de repente, por trás, um monstro carregando uma enorme lanterna dourada avançou contra eles. Os três saíram correndo imediatamente. Sena gritou. O Aizen não matou o Koutotsu? Por que ele voltou? Claro, Koutotsu era um fenômeno natural e poderia se regenerar eventualmente, mas o retorno repentino era mais do que suspeito. Enquanto corriam, algo caiu das vestes de Ishigo, seu distintivo da 4ª divisão. Caiu direto no Dangai, exatamente o que Byakuya encontraria mais tarde. A velocidade do Koutotsu aumentava cada vez mais. Ishigo cerrou os dentes e gritou. Bankai. Embora não lhe restasse muito poder, após ativar o Bankai, ele agarrou Rukia e Sena e disparou em direção à Sociedade das Almas em alta velocidade. Eles conseguiram passar de uma só vez, mas foram separados ao chegar devido à interferência do Koutotsu. Ishigo pousou sozinho e rapidamente localizou as pressões espirituais das garotas, desativando seu Bankai enquanto começava a caminhar em direção a elas. Mas antes que ele chegasse longe, ele olhou para cima e viu Itsugaya Toshiro parado no telhado. Eles passaram por muita coisa juntos. E recentemente foi Toshiro quem convenceu Inamori a parar de se apegar a Ishigo e retornar à Sociedade das Almas. Além disso, ele de alguma forma se tornou um grande amigo da irmã mais nova de Ishigo, Karin. Então ele era basicamente da família. Ishigo sorriu. E aí, Toshiro? Viu onde Rukia e Sena pousaram? Mas Toshiro não respondeu. Ele sacou sua Zanpakutou e apontou para Ishigo friamente. Largue sua lâmina, Kurosaki Ishigo. Ishigo congelou. Isso não está certo. Toshiro nunca falaria com ele daquele jeito. E antes que Ishigo pudesse processar o que estava acontecendo, Toshiro saltou do telhado e o atacou. Ishigo bloqueou o golpe e gritou. Toshiro, o que você está fazendo? Mas ele não obteve resposta. Logo depois, Byakuya chegou com vários outros tenentes cercando-o. Izurukira, 3ª divisão. Ibatetsu Zaemon, 7ª divisão. Esaji Shuei, 9ª divisão. Agora ele estava completamente cercado por 2 capitães e 3 tenentes. Ao ver seu cunhado mais velho, Ishigo suspirou aliviado. Byakuya, o que está acontecendo? Mas a única resposta que ele obteve foi o brilho de Senbonzakura. Desculpas, Kurosaki Ishigo, disse Byakuya friamente. Mas como principal suspeito não tenho escolha a não ser prendê-lo. Ishigo ficou parado, atordoado. Aquilo estava mesmo acontecendo? Ele não conseguia acreditar. E onde estavam Soifon, o Noana ou Rangiku? Por que não estavam aqui? Na cela da prisão, o coração de Ishigo estava cheio de confusão. O que aconteceu com a Sociedade das Almas? Por que ele de repente se tornou o principal suspeito? Os outros estavam bem? Enquanto seus pensamentos giravam em espiral, ele ouviu vozes familiares. Ishigo. Rukia chamou suavemente. Ele se virou e viu Rukia e Sena aparecerem do lado de fora de sua cela, segurando sua Zanpakutou. Antes que ele pudesse falar, as meninas gesticularam pedindo silêncio. Ishigo rapidamente cobriu a boca. Graças a eles, ele escapou facilmente. Mas ele não conseguia entender. Por que o estavam libertando? O que está acontecendo? Por que estou sendo preso? E a Noana? Os outros? Mas as meninas não tiveram tempo de explicar. Há algo errado na Sociedade das Almas, disse Rukia severamente. Precisamos sair daqui primeiro. Eles começaram a fugir sorrateiramente, mas a fuga não foi fácil. Eles encontraram Renji e Ikaku. Rukia. Kurosaki Ishigo. Sena, gritou Renji. Renji.
Rukia olhou para ele confusa. Renji não deveria impedi-los. Mas então ele gritou algo que surpreendeu todos os três. Rukia, por que você está com o Ichigo? Encontramos o distintivo da 4ª divisão dele no Dangai no exato momento em que Mayuri e os outros desapareceram. Ichigo, Rukia e Sena ficaram todos chocados. E Kaku acrescentou, é isso mesmo. O capitão Kenpachi também desapareceu. Ichigo, o que você tem a dizer? Ichigo não conseguiu responder, porque era o distintivo dele que tinha caído ali. Sem nenhuma evidência para limpar seu nome, Renji e Kaku suspiraram e soltaram suas Zanpakutou. Ruja Zabimaru. Estenda Ozukimaru. Eles sabiam exatamente o quão forte era o grupo de Ichigo, então não se contiveram. Ichigo foi sacar sua lâmina, mas Rukia e Sena o impediram. Ichigo, deixe isso conosco. Rukia disse dando um passo à frente. Sena sorriu. Você já nos protegeu o suficiente, agora é a nossa vez. Quando Renji e Kaku avançaram, as garotas correram para encontrá-los. Rukia contra Renji, Sena contra e Kaku. Rukia, você brigaria comigo pelo Ichigo? Você está traindo a Sociedade das Almas? Renji gritou no meio do combate. Mas algo parecia estranho. O tom parecia o de Renji, mas havia algo nele que o fazia querer brigar com ela. E o estilo de combate de Renji, selvagem e agressivo, não parecia certo. O mesmo aconteceu com Ikaku. Ele abandonou a defesa completamente e começou a atacar Sena descontroladamente com sua lança. Rukia aumentou sua pressão espiritual e subjugou Zabimaru com facilidade. Mas antes que qualquer uma das garotas pudesse ir mais longe, Bakudou 73, Tozancho, um feitiço Kido sem canto explodiu ao lado deles. Era Yoruichi. Ela já havia se infiltrado na Sociedade das Almas e selado Renji e Ikaku com um só golpe. Ela gritou, não perca tempo. Venha comigo. O trio trocou olhares e imediatamente a seguiu. Ela os levou até uma base escondida dentro de uma caverna na encosta de um penhasco. Yoruichi Neezan, você está bem? O que está acontecendo? Perguntou Ichigo. Yoruichi balançou a cabeça. Estou bem. Mas aqueles não eram os verdadeiros Renji e Ikaku. Os olhos de todos se arregalaram. Sena perguntou urgentemente, então o que eram? Eles eram almas artificiais colocadas dentro de Jigai que copiavam as habilidades de Renji e Ikaku, explicou Yoruichi. Na verdade, esses corpos artificiais são um tipo especial de Jigai que chamamos de Heikai, conchas espirituais. Resumindo, eles são como clones, e são ainda mais fortes que os originais. Ichigo, Rukia e Sena franziram a testa profundamente. Mais forte que os originais? Como isso foi possível? Capítulo 160. Como esse incidente envolveu Jikongan, ficou claro que o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento estava de alguma forma por trás de tudo. Mas com Mayuri Kurotsuchi atualmente desaparecida, descobrir a verdade não seria fácil. Ichigo, Rukia e Sena retornaram mais uma vez a Seireitei para investigar, enquanto Yoruichi criava distrações para ganhar tempo. Dentro da sala de vigilância da 12ª Divisão, Rukia examinou os registros de backup do Dangai. Ela não só encontrou imagens de Hanjiku e Nanao, mas também descobriu imagens da misteriosa garota de cabelos verdes que Sena havia trazido para casa. E uma ordem confidencial da Sociedade das Almas. Extermine-a. O de volta ao mundo dos vivos. A misteriosa garota de cabelos verdes finalmente acordou. Depois de pegar algumas roupas emprestadas de Yuzu, ela casualmente deitou-se no sofá, assistindo TV como se fosse dona do lugar. Mais tarde naquela noite, o homem de cabelo verde e amarelo apareceu do lado de fora da casa de Ichigo, trazendo Kira Izuru e Izzy Nanao. Mas a garota de cabelo verde sentiu claramente a chegada deles e fugiu da casa no momento em que eles apareceram. Infelizmente para ela, aquele homem misterioso não tinha intenção de deixá-la escapar tão facilmente. Nozomi Kujo, pare de correr, venham em silêncio. Kira e Nanao gritavam enquanto a perseguiam. Nozomi, no entanto, não demonstrou medo. Ela continuou a correr em seus próprios termos. Nanao, percebendo que perseguir por si só não funcionaria, abandonou o encantamento e gritou. Bakudou 62, e a poranca. Dezenas de hastes roxas brilhantes dispararam para frente, forçando Nozomi a cair do céu. Mas mesmo quando ela caiu, ela ainda não estava com medo. A do 58, Tenhan, ela gritou com uma única mão. Uma forte tempestade de vento empurrou Kira e Nanao para trás instantaneamente. Ela desapareceu novamente com o chumbo. Claramente, Nozomi não era uma garota comum, ela era poderosa. Ela fugiu para uma fábrica próxima, e apenas para encontrar aquele homem de cabelo verde e amarelo já esperando. Bakudou 33, Sokatsui. 3 raios dourados e afiados dispararam contra Nozomi, tentando prendê-la. Mas ela facilmente desviou do ataque. O homem aproveitou a oportunidade para correr e bater seu bastão em sua barriga, deixando-a inconsciente. Kira, Nanao, levem-na de volta, ele ordenou friamente. Mas naquele momento, uma flecha espiritual azul foi disparada em direção aos 3. Quem está aí? Gritou o homem desviando da flecha no ar. Era Uryu Ishida. Forçar uma garota a voltar contra a vontade dela. É muito nojento, disse Ishida categoricamente. O homem levantou uma sobrancelha, surpreso. A do 4, Byakurai. Um raio branco disparou em direção a Ishida, mas atingiu apenas a viga de aço abaixo dele. Nem o arranhou. Ishida saltou para o chão usando Irenkyaku, levantando seu arco em direção ao inimigo. Sua CL Schneider podia disparar mais de 1.200 tiros por segundo, uma saraivada de flechas precisas e de alta velocidade. Mas, isso não importava.
O homem desviou de todas as flechas com chumbo. Até mesmo as lâminas de disrupção Reishi de Ishida foram facilmente desviadas pelo cajado do homem. O pior é que ele quebrou a mecânica atrás deles com apenas um olhar, o que significava que Ishida não conseguia nem usar seu trunfo, a combinação CL Schneider. Então o que ele poderia fazer agora? Ishida saltou alto no ar e liberou sua técnica mais forte, chuva de luz, o mesmo movimento que ele usou contra o Kyoha. Milhares de flechas caíram. Embora nenhum deles tenha atingido o homem, a queda da torre de água criou uma nuvem de fumaça. Ishida usou isso para piscar para trás e lançou um CL Schneider direto nas costas do homem. O homem caiu coberto de sangue. Ishida baixou seu arco aliviado e se virou para ajudar Nozomi, mas naquele momento ele ouviu uma voz atrás dele. Ele se virou, o homem havia desaparecido de onde caiu. Agora ele estava no muro, bem acima de Ishida, completamente ileso. E em apenas alguns segundos, todos os seus ferimentos estavam curados. Então ele lançou sua Zanpakutou, seu cajado. Dense loucamente Raiko. Com um pulso de Heiryoku verde-amarelo, a arma se transformou em uma alabarda de lâmina dupla, algo que parecia violento demais para um cientista. Olhando para ele com descrença, Ishida levantou seu arco novamente. Mas o homem apenas sorriu. Não precisa disso. Nunca tive a intenção de lhe dar tempo para entender nada. Ele desapareceu. Num borrão rápido demais para ser seguido, o homem reapareceu atrás de Ishida, sua alabarda cortando para baixo. Ishida não conseguiu reagir. Impossível. Essa distância, como ele murmurou enquanto o sangue espirrava. Ele desabou, derrotado. Enquanto isso, de volta à Sociedade das Almas, Ichigo percebeu que alguém estava mirando em Nozomi. Essa mesma pessoa o incriminou. Rukia, estamos voltando para o mundo real, disse ele. Concordo, Rukia assentiu. Senna acrescentou, mas a Sociedade das Almas foi tomada por aqueles falsos Reigai da classe Capitão. Nunca chegaremos aos Senkaimon inteiros. Quando eles estavam pensando em pedir ajuda a Horishio, Yoruichi retornou. Ichigo sorriu. Claro, os líderes do clã Shien, se alguém conseguia fazer isso, era ela. Sob a orientação de Yoruichi, o grupo se disfarçou usando os Jigai portáteis de Urahara e passou pelo Reigai. Quando eles chegaram ao Senkaimon, Reigai Byakuya apareceu bloqueando o caminho deles. Yoruichi suspirou. Tique, cara problemático. Vou segurá-los. Vão todos vocês. Com isso, ela ativou Shunko e avançou sozinha para deter não apenas Byakuya, mas 3 Reigai da classe Capitão e vários tenentes. Ichigo não hesitou. Obrigado, Yoruichi Neezan. Vamos lá. O trio pulou para dentro do portão. De volta ao mundo real. Ishida ainda estava de pé, apesar da grande perda de sangue. Ele ficou entre Nozomi e o inimigo tentando protegê-la. Mas no fundo ele sabia que não poderia vencer. E ele ainda não entendia como o homem havia se teletransportado tão rápido. Mas o homem não tinha intenção de explicar. Ele apontou outro Byakurai diretamente para Ishida. Pouco antes que o raio pudesse atingir. Santen Keshun, eu rejeito. Oriumi chegou bem a tempo, seu escudo triangular bloqueando a explosão. Shad e Tatsuki seguiram de cima. O direto. Punho ardente. 2 golpes poderosos caíram, mas o inimigo desviou de ambos com um único chumbo. Aparentemente com pressa, ele não queria perder tempo. Ele girou sua Zanpakutou e desapareceu novamente. Num instante, ele apareceu atrás de Shad e o nocauteou com um golpe. Tatsuki se moveu para proteger Oriumi enquanto ela continuava curando Ishida, mas o homem não estava disposto a deixá-los ir. Ele levantou sua lâmina, exatamente quando ela foi interceptada. Clang! Ichigo apareceu, pegando a lâmina no ar. Quem diabos é você? Ichigo perguntou friamente. O homem sorriu. Ah, Kurosaki Ichigo. Você voltou. Que interessante. Meu nome é Inaba Kagerosa, chefe da divisão de pesquisa do departamento de P&D, aquele que orquestrou o incidente de Dangai. Atraiu você de volta à Sociedade das Almas e criou o Reigai. Ele disse tudo isso sem vergonha. Ichigo não se importou. Tudo o que importava era que ele havia machucado seus amigos. A pressão espiritual de Ichigo explodiu. Seu desgraçado. Ele atacou com um chumbo e atacou, fazendo Inaba atravessar uma janela e cair em uma fábrica próxima. Mas Inaba reagiu imediatamente, emboscando Ichigo de cima com um golpe mortal. Ichigo foi pego de surpresa e jogado para trás. Inaba não desistiu, ele continuou no ar, pronto para atacar novamente. Mas desta vez Ichigo retaliou mandando-o embora. Ichigo recuperou sua postura e disparou contra ele, com a lâmina brilhando enquanto golpeava a cabeça e o coração. Mas Inaba bloqueou todos os golpes. Mesmo agora, quando Ichigo estava no ponto mais baixo de seus poderes, Inaba mal conseguia acompanhá-lo. Rukia e Senna assistiram com admiração. Se ele consegue fazer até mesmo o Reigai, da classe Capitão, obedecê-lo, a força de Inaba Kagerosa deve ser aterrorizante, disse Rukia. Senna, porém, não parecia preocupado. Eu nunca vi Ichigo perder em batalha, ela sorriu. Mas Ichigo estava ficando frustrado. Parecia que Inaba conseguia ler cada movimento seu. Não importava o quanto ele mudasse seu ritmo, Inaba estava um passo à frente. Após mandá-lo embora com um golpe carregado, Ichigo franziu a testa. Inaba, completamente ileso, caminhou lentamente para frente. Devo admitir. Admiro sua força. Você levou Aizen ao limite. Ele ergueu sua alabarda e a bateu contra as barras de metal, sorrindo. Mas essa é toda a força que derrotou Aizen? Com certeza, você tem mais Kurosaki Ichigo. Ichigo riu amargamente. Geralmente essa é a fala dele. Foi a primeira vez que alguém lhe disse isso. Ele instintivamente pegou seu segundo Zanpakutou, mas Rukia gritou, Ichigo, não se esqueça, sua energia espiritual ainda está instável. Usar um poder mais forte pode piorar a situação. Ichigo suspirou, soltando Muramasa de sua mão. Ele colocou a mão sobre o rosto. Você é o primeiro a me ver assim. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.